Estamos com mais um debate, nosso segundo episódio do Vozes Debate. Tenho certeza que esse debate vai tirar você da sua zona de conforto. Nós vamos abordar um tema que todo ser humano já questionou, pelo menos pressupomos que sim. Deus existe. Nós temos aqui dois debatedores, do qual eu vou fazer essa mediação entre eles. A minha intenção é ser o mais imparcial possível, embora eu tenha um lado muito claro. A intenção é que ocorra um debate de ideias, onde eles possam conversar acerca disso, como se fosse uma sala de casa mesmo, porque esses ambientes são os mais propícios para que possamos crescer. A questão é você sair daqui edificado, amadurecer a sua ideia e formar uma linha de pensamento. Então, vou pedir para que os debatedores possam se apresentar. Ainda não vamos abordar muito tema, apenas falar o que eles fazem, de onde eles são, uma explicação bem razoável para que vocês possam conhecê-los. Então, pode se apresentar. Professor Edson, né? Professor. Muito bem. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com o Paulo, o Galego e toda a galera aqui. Obrigado também ao Caio pelo convite que foi feito. E é um prazer, a gente vai debater aqui se Deus existe, né? Eu já digo assim que, por enquanto, até o momento, ele não está aqui, não. Talvez esteja atrasado, às vezes fazendo um floco de neve, desenhando, então ele não pode estar aqui. Então Deus já não está aqui, de certa forma eu já ganhei, mas está tudo bem. A gente vai discorrer aqui sobre ideias, vai ser bem interessante. Eu, como professor de ensino superior, além de trabalhar nessa parte, com cursos de informática, de marketing e de administração, eu também produzo conteúdo em todas as redes sociais, onde eu procuro desmistificar a Bíblia e mostrar que Deus não existe e nem é. Até eu costumo brincar que são os dois assuntos que eu sou completamente irrefutável, eu posso perder em qualquer outro assunto, mas nesses dois é impossível, porque não tem como alguém pegar e provar que Deus existe, tampouco que ele seja alguma coisa, e da mesma maneira, não tem como dizer que a Bíblia é a palavra de Deus e eu provo que ela não é. Então a ideia é trazer essas ideias exatamente para que as pessoas possam pensar de uma maneira um pouco diferente e a gente sair um pouco dos dogmas, entrar mais nos dados e de alguma maneira a gente conseguir crescer aí no conhecimento. Mas é isso aí. Perfeito. Paulo? Eu sou o Paulo, sou mestrando em filosofia analítica da religião, minha área de estudo. Finalizando já, pensando para iniciar o processo de doutorado, quanto que vai ser, né? Vai seguir carreira acadêmica. E tenho estudado apologética há um bom tempo. Eu já tive, basicamente, uma crise de fé em relação a questionamentos e nesses momentos assim, eu comecei a conhecer autores relevantes, isso em 2014. Então, desde essa época eu venho estudando até que eu fiz disso minha carreira acadêmica, né? Eu graduei, agora estou terminando o mestrado, produzo conteúdo nas redes sociais, né? Na medida do possível, e é isso. Que legal, 2014, você tem 28 anos, então você tinha 17 anos, beirando a sua adolescência. Muito interessante, muito interessante. Então, o primeiro foco aqui é Deus existe. Agora, vocês podem decidir quem vai ser o primeiro a falar. Eu acho que é bem interessante vocês já entrarem no acordo, já como você disse, o foco principal não está aqui, então defenda que ele não está aqui. Deus existe? Com certeza não. Tanto é que a gente está debatendo sobre o assunto, né? Eu costumo dizer que se Deus existisse, ele seria auto-evidente. Assim como, por exemplo, digamos, o Sol, a Lua, ninguém tem dúvida de que eles existem, né? Então, você não vê no mundo pessoas tendo noções diferentes do que é o Sol e a Lua, porque é completamente auto-evidente, não tem como você dizer o contrário. Ao mesmo tempo, em relação a Deus, nós temos hoje por volta de 4.300 religiões. Só no cristianismo, em 2025, nós temos, hoje são 50.000 denominações cristãs, o que já prova que, obviamente, não só a Bíblia não está direcionando de maneira clara sobre a fé, ou seja, cada um tem uma própria visão daquilo que acredita, não concordo, então faço outro, eu faço do outro, e assim você tem hoje 50.000 e vai continuar crescendo, mostrando que não há uma uniformidade. Logo, esse Deus com certeza não inspirou tal texto que é tido como sagrado. Eu brinco que é sangrado, porque de Gênesis a Apocalipse é isso que acontece. E não é o santo sangue de Jesus, não, é sangue de inocentes sendo derramados em nome de Deus. E isso sendo defendido de uma maneira como se não tivesse problema nenhum. E é sobre isso que eu procuro desmistificar e trazer à tona, porque a verdade é que a imensa maioria das pessoas nem conhecem sobre o que eles chamam ser a palavra de Deus. Né? É tão santa que o pessoal não toca nela. Então, assim, não está aqui e não é possível de ser provado. É interessante, e parabéns aí, porque o Paulo está estudando, fazendo mestrado, procurando fazer o doutorado, isso é importante,
Ele está indo contra a fé cristã? Está, porque basicamente quando você pega Colossenses capítulo 2, no versículo 8, é claro que você não pode se deixar enredar por filosofias e vãs sutilezas que acabam enganando as pessoas e levando-as fora do caminho de Cristo. Do mesmo jeito, Paulo diz claramente, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, que quando eu fui pregar para vocês, eu não fiz com palavras persuasivas de sabedoria humana, exatamente para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim através do poder de Cristo, através do Espírito Santo. E do mesmo jeito, você vai pegar uma série de outros versículos mostrando que o evangelho, para que ele se manifeste como verdade, que até a ideia poderia ir para deuses diferentes, mas como o foco aqui está mais na parte do cristianismo, então vamos pegar isso daqui também, né? Então, basicamente, além de não ter evidência clara, tanto que, repito, a gente está fazendo o debate, não nem precisaria fazer o debate, mas seria legal ele estar aqui, a gente ia trocar ideia, ia tirar um monte de dúvidas com ele, né? Por que ele fica aí sumido, é o Deus oculto, mas ao mesmo tempo, você tem a própria vida, o universo, tudo que diz respeito a nós, prova gritantemente que não tem Deus nenhum, agindo em coisa alguma. Seja desde a parte do universo, seja a natureza, seja a evolução, seja a cadeia alimentar, que já provaria que se tem um design inteligente, ele seria sádico, seria um narcisista, seria um maluco, seria um psicopata. Então, se existisse um Deus, ele seria mau, ele não prestaria. Consequentemente, não tem esse Deus, certo? Mas se você for pegar dentro das páginas sangradas, aí você vai ter exatamente isso. Então, quando a gente exerce um raciocínio crítico, livre do medo, aí a gente vai ver que isso realmente não faz o menor sentido. Principalmente quando você coloca em prática aquilo que deveria ser colocado. E, mais uma vez, né, em suma, em prática, para não ficar só falando aqui, passar aqui para o Paulo, aí ele vai trazer as suas considerações, e aí a gente vai trabalhando a respeito. Perfeito. Valeu. Ok. Pode? Pode. Okay. Fica à vontade. Tá. Vocês estão aí conversando entre amigos até aqui, então fique à vontade para combater essas ideias. Ok. Bom, eu diria que todas as suas falas contêm algum erro que é rejeitado pela comunidade acadêmica. Você está indo na contramão do que a comunidade acadêmica geralmente defende. Mesmo os melhores ateus, os mais renomados, Graham Moppe, Quentin Smith, J. L. Mack, William Rowe, eles geralmente vão dizer que sim, existem evidências ou existência de Deus. O debate é para onde que a balança pende mais, se ela pende mais para o ateísmo ou para o teísmo. Mas a ideia de que não existem evidências em favor da existência de Deus é um terraplanismo acadêmico. Ninguém na filosofia analítica da religião contemporânea, nenhum filósofo relevante atualmente que está engajado nesse debate defende isso, nem ateu, nem teísta. E aí a gente vai entrar nas evidências, né, e tudo mais, mas eu queria dar uma definição de evidência, depois de até te perguntar como que você define evidência. O que é evidência para você? Porque eu imagino o que está por detrás da sua alegação. Evidência é o seguinte: A é evidência de B, se A aumenta a probabilidade de B ser o caso. Ponto. Então, se você, por exemplo, você quer ir numa loja, você passa em frente à loja e a porta dela está fechada, isso é uma evidência de que a loja não está funcionando naquele momento. Pode ser que ela esteja, você chega lá, fechou por algum outro motivo, mas aumentou a probabilidade da conclusão de que a loja não está funcionando. Nesse sentido, que é o sentido usual de evidência, existem muitas evidências ao do cristianismo que eu vou elencar na medida que a gente for tendo na nossa conversa. Sobre as várias denominações cristãs ou evangélicas e tudo mais, é verdade que existe muita diversidade, mas essa diversidade geralmente ela é hiperbolizada porque existe muito acordo também. E geralmente o acordo no essencial é muito grande. Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus morreu na cruz, Jesus é Deus. E muitas pessoas às vezes não negam exatamente algumas coisas no sentido de que elas sabem que, por exemplo, a Trindade. Tem muitas pessoas que são leigas no assunto e vão, se você explicar para elas, cristãs mesmo, vão achar estranho. Mas elas não negam porque elas conhecem a doutrina e negam. Elas negam por ignorância. Não é uma negação do tipo, eu conheço e eu nego. Eu nunca pensei sobre isso, eu não sei nesse sentido. Mas no que essas pessoas pensam, geralmente há um acordo naquilo que é essencial. Né? Daria para citar algumas como essas que eu citei. Deus existe, Jesus é Deus, somos salvos através do sacrifício de Jesus Cristo, o Espírito Santo precisa atuar em nós para a salvação e etc. A questão de sangue de inocentes na Bíblia é muito ampla, eu vou pular ela por hora, porque eu não necessariamente quero me comprometer com a inerrância bíblica, embora eu defenda a inerrância bíblica, eu não e também te desafiaria a levar adiante um argumento de que contra a existência de Deus, também. De que um argumento que se Deus existe, a Bíblia tem que ser inerrante. Quais são suas premissas e a sua conclusão a favor dessa ideia? A ideia de que Deus não está aqui, é impossível provar. Bom, eu concordo com você que a gente não pode provar que Deus existe, mas a gente também não pode provar. A gente não pode provar um monte de coisa. A gente não pode provar que o mundo externo existe.
Defina mundo externo. As coisas que nós aprendemos externamente à nossa mente, né, no sentido lato. Você não consegue provar que essa mesa existe. Você tem certas... Se eu começar a quebrar ela aqui, eu tô provando que eu tô quebrando ela ou não? Quem te garante que você não tá numa ilusão, tipo estilo Matrix? Aí você já tá começando a viajar na maionese e tá assumindo uma coisa que, não, eu vou fazer as coisas aqui, se de repente alguém vem aqui e mata a gente, não, isso aqui é só a Matrix. É a partir desse pensamento que você quer trabalhar? Ou seja, tá viajando na maionese mesmo? Isso não é viajar na maionese. É total. Para você que tá me ouvindo, isso é retórica, tá? Isso é um problema do ceticismo muito grande que os maiores filósofos, alguns dos quais trabalham esse problema. Malabarismo filosófico para não encarar a realidade. Se eu quebrar essa mesa aqui, vai ficar pé da vida comigo. Aí eu vou, não, mas ela não existe. Isso aqui só está como uma simulação. Ora bolas. Funciona isso na vida real? Não. No mundo da filosofia pode ser interessante para você fazer um treino mental aí, de lógica e tal, beleza. Agora, isso não pauta a realidade. Então, bom, vamos falar da realidade. Afinal de contas, se você acredita em Deus, você crê no cristianismo, com certeza você não deve ficar só na parte filosófica. Tem que ser na prática vivida. Você deve mudar a sua vida, seu comportamento com base na tua fé. Agora você vai pegar e falar o quê? Que é diferente? Ah, não. Será que você faz isso em relação à ressurreição de Jesus? Saiu voando sem equipamento nenhum? Isso daí você encara literal? Ou você será que vai pegar e falar, não, isso pode significar outra coisa? Vamos pegar o contexto da época, um monte de mitologia falava coisa semelhante. É óbvio que isso aqui é mitologia. Ou você vai pegar e fazer uma alegação especial, uma falácia terrível que boa parte dos crentes fazem e vai dizer que não, isso aqui é verdade. Sobre a inerrância bíblica, já para pegar aí você já me responde o que você acha. Você acredita então que Maria nasceu de uma virgem? Maria não. Que Jesus nasceu de uma virgem, é isso? Acredito. Tá, legal. Você já escolheu qual evangelho você vai ficar? Se é Mateus ou se é Lucas? Porque não dá para ficar com os dois. Eu não tô me comprometendo com isso. Então, já perdeu. Tá? Isso mostra que você não acredita se você levar eu acredito que essas narrativas podem ser compatibilizadas, como vários teólogos têm feito ao longo da história. É impossível. Mas a questão é, mesmo se não for, isso não demonstra que Deus não existe. Porque não se segue logicamente que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, que Jesus não é Deus, que Deus não existe, que o Espírito Santo não existe, e nem se segue que Deus tem inspirado as E não prova também que ele existiu, não prova que ele ressuscitou, não prova coisa alguma. Aí, nesse caso, a gente fica igual? Não, eu vou além. Vamos lá. Você talvez nunca tenha parado para pensar, porque por que Mateus ou Lucas? É simples. A narrativa que foi construída para Jesus em Mateus é completamente diferente daquela presente em Lucas. Simples assim. E está lá no Evangelho. Mas a questão é a gente focar no Deus existe. Mas tem tudo a ver com isso que ele perguntou. Se Deus existe, a Bíblia é inerrante. Eu estou provando que Deus não existe porque a Bíblia tem erros. Perfeito, mas qual é o seu argumento em favor disso? Você não levou adiante o argumento. Não, a questão eu estou trazendo. Você vai ver que a Bíblia tem erros, eu vou ter acertado. Olha que interessante. Vamos partir não desse Deus manifesto em carne, vamos partir do Deus primeiro como concepção, para que a gente possa ir para as pessoas que estão de casa conseguirem fazer essa distinção, porque a grande maioria do mundo já não é cristã. Então, se imagina muitas pessoas se depararem com isso. Vamos para a ideia do que Deus primeiro. Primeiro, Deus. O que é Deus na sua concepção? Deus é uma criação humana que a pessoa faz quando ela não sabe simplesmente explicar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Isso é fruto tanto da falta de conhecimento, assim como do medo ou da própria questão biológica que nós temos ao longo da evolução, porque simplesmente para poder se proteger, para poder evoluir, para poder simplesmente procriar, a gente precisava ficar atento ao ambiente que nós estamos. Aqui a gente está de boa, né? Mas se você for pegar toda a mais evolução... Mais ou menos. Já está querendo quebrar a mesa? Mas não. Você viu como eu provei que ela é de verdade? Ganhei já de novo. Então assim, vamos lá. Quando você pega a parte da evolução, os Homo sapiens está pelo menos 300 mil anos aqui. Homo sapiens, sem contar todos os outros primatas de que nós evoluímos. Agora, ou seja, não viemos do barro, isso é fake. Agora, isso é comprovado, é fato científico pela Academia Brasileira de Ciências, tudo bonitinho. Quem negar isso daí, ou seja, está virando negacionista e não quer aceitar a evolução. Isso aqui é a verdade. Não sei se você sabe disso. Evolucionista. Isso é óbvio, completamente comprovado cientificamente, não tem como refutar isso daí. Isso aí, quanto mais pesquisa tem, porque a pesquisa ela vem na ciência exatamente para refutar as ideias. E tudo vai mostrando que não dá para refutar. A ciência erra do seu Lógico que erra. Lógico que erra. E é por isso que ela é confiável. Por isso que ela é uma teoria da evolução natural. Porque ela tem uma série de evidências robustas que fazem comprovar que aquilo é verdade. Não só em relação a fósseis, mas também em relação à parte genética, em relação ao mundo microscópico, tudo. Isso é comprovado e ponto. Isso aí é fato. Se a pessoa quer negar, ela está sendo uma negacionista e já tem várias pesquisas também mostrando que quanto mais fundamentalista é uma pessoa religiosa, mais ela nega não só a evolução, ela pode, algumas, não todas,
acabar caindo também no negacionismo de vacinas e de tantas outras questões, inclusive de ciência, sendo uma pessoa analfabeta cientificamente falando. Isso tem pesquisas que mostram, só fazer a busca aí. Então, assim, esse é um problema do fundamentalismo. Quem não é fundamentalista, é religiosa, não tem esse problema, porque ela tem uma mente mais aberta, né? Mas voltando ao ponto, até para você falar o que é Deus, Deus é criação humana. E para provar, ele falou, se Deus existe, então a Bíblia tem que ser inerrante. Como você vê esse ponto? Então, não fugir. Eu estou exatamente no ponto específico. Então, vamos lá. Só para fechar aí, eu deixo você falar, desculpa, que eu sei que eu estou tomando muito tempo. Mas só para não ficar cortado, e o pessoal perde o raciocínio, a gente esquece, entra em outros temas, aí é fogo. Mateus. Esquece Jesus. Eu sei que Jesus para mim, Jesus da Bíblia nunca existiu. Pode ter existido alguém que é o Jesus histórico, que influenciou a história, a criação da mitologia. Ponto. De boa na lagoa isso daí. Agora, o Jesus da Bíblia, obviamente, nunca existiu. E se ele tivesse existido daquele jeito lá, eu faço e provo que, através da própria Bíblia, que ele não prestava. Né? Agora, vamos lá. Mateus. Você vai pegar ali, e ele nasceu antes de Herodes o Grande ter morrido. Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C., beleza? Mateus disse isso claramente, e com uma genealogia específica, que inclusive Salomão estaria dentro da linhagem dele. Beleza? E com um nome específico do pai de José. Não faz sentido você colocar a genealogia de José para tentar colocá-lo na linhagem de Davi, até porque Jesus teria nascido de God. Né? Aliás, que ele pegou Maria de jeito, porque diz que a sombra do Altíssimo envolveu Maria. Para ter sombra, obrigatoriamente tem que ter corpo. É impossível você ter sombra sem corpo. Logo, para a sombra ter envolvido Maria, é porque Deus pegou ela. Ele não pegou, porque isso é mitologia. Mas vamos lá. Lucas. Você está querendo desconstruir, então, uma mitologia para explicar o que é Deus. Eu já expliquei o que é Deus, que é criação humana. Isso aí já então aí já é outra. Agora é para matar a parte dele, só rapidão. Porque senão o pessoal não vai entender porque eu falei de Mateus e Lucas, Entendi. aí fica uma coisa de doido. E aí ele pode detonar aí o que achar melhor. Lucas, você vai ter que escolher. Lucas, ele coloca Jesus nascendo no censo de Quirino. Isso tudo, da morte de Herodes, censo de Quirino, é registrado historicamente. Ele morreu 4 antes de Cristo. Como é que Jesus nasceu antes dele? Não faz sentido também, porque quem criou o calendário já não foi inspirado por God. Mas, beleza. Ele morreu Herodes nessa época. Jesus teria nascido aí e ele só saiu do Egito quando ele fugiu ali junto com... Na verdade, não ele fugiu, que ele era criancinha, né, no conto mitológico. Mas José e Maria foram para o Egito até Herodes morrer. Morreu no ano 4. Porém, em Lucas, Jesus nasce no censo de Quirino. Aconteceu no ano 6, depois de Cristo. São 10 anos de diferença do nascimento de Jesus. Beleza? E a genealogia é outra. Até o pai de José muda. Não só isso. Não é mais descendente de Salomão que está lá na linhagem. Ela é descendente de Natã, que era irmão de Salomão. Aí tem que decidir. Será que o Espírito Santo estava viajando na maionese? O que aconteceu? Porque essa inspiração divina, essa inerrância bíblica está onde? Eu acabei de provar que Deus não existe porque a Bíblia não é inerrante. Isso é só um. Se você quiser, a gente começa desde Gênesis até Apocalipse, trazendo tudo quanto é erro e contradição. Manda bala. A gente tem que entender que argumentar é diferente de alegar. Alegar, qualquer um alega. Fundamentar o argumento é diferente. Se você conseguir desconstruir isso tudo... É por isso que eu preferia de áudio, eu não consigo falar. Não, pode, desculpa. Eu sou muito polido no sentido de eu fico esperando até a minha vez. Tá. Então espero eu terminar o raciocínio. Não tenta me atacar, porque senão eu vou ser obrigado a refutar dessa forma aí, beleza? Não precisa falar que eu não estou construindo. Na verdade, eu fiz um argumento tão animal que você não consegue, nem ninguém no planeta inteiro é capaz de refutar. Essa é a verdade. Agora, não tenta atacar, não tenta fazer ad hominem. Pega e manda bala o que é o seu conceito de Deus e qual evangelho você vai escolher. Eu não ataquei você, eu ataquei sua ideia, portanto não é ad hominem. Primeiro, então, vamos à questão, o que é Deus? Deus é o ser acima do qual não se pode pensar nada maior. E ele confundiu definição de Deus com a maneira que nós concebemos ou com a maneira que nós chegamos no conceito de Deus. São coisas distintas. Falácia genética pode muito bem ser o caso que nós formamos a ideia de Deus através de algo, porque tínhamos medo antigamente no processo evolutivo, e aí chegamos à ideia desse ser superior e misterioso. Isso por si só não significa que Deus não existe, não tem uma consequência lógica. Isso é bem conhecido, chamado falácia genética, mas como ele fala para o público que não conhece do assunto, eles vão realmente ficar interessados em ouvir o que ele tem para falar. Mas é falácia genética, tá? Do fato de mostrar que uma crença se originou de uma maneira errônea, indevida, não mostra que a crença em si é falsa. Tá? Existe uma desassociação entre as duas coisas. Então, a definição de Deus Deus é o ser acima do qual não se pode pensar nada maior. É o ser maximamente grande, é o ser maximamente perfeito que existe.
E aí ele confundiu também o que eu pedi para ele, porque eu não quero ficar entrando nos debates de inerrância, a não ser que ele me dê um argumento que mostra o seguinte, não que a Bíblia contém erros, eu sei que você vai levar adiante esse tipo de debate, o argumento que eu quero ver de você é o seguinte, mostre para mim que se Deus existe e Deus inspirou a Bíblia, então a Bíblia não pode conter erros. Como que você consegue chegar nessa conclusão de que a Bíblia tem que ser inerrante? E esse é o argumento que eu deixo, porque alguns cristãos, C.S. Lewis, por exemplo, vão concordar que a Bíblia contém alguns erros. Eu não concordo. Acho que eu defenderia, em um outro dia, um debate ajustado sobre esse assunto, a inerrância da Bíblia sem nenhum problema. Mas não se segue do fato de que a Bíblia contém erros, que Deus não existe, que Jesus não existe, que o Espírito Santo é Deus, nada disso se segue. Então, isso é simplesmente um red herring. Está tentando distrair o ponto aqui. Voltando um pouco sobre a questão da mesa. Eu acredito que a mesa existe. Eu nunca disse que ela não existe. Eu disse que a gente não consegue provar. Mas eu acho que a gente tem boas razões para acreditar nisso. Que é exatamente o que a gente faz com Deus. Você não prova Deus no sentido, da mesma maneira que você prova verdades matemáticas. 1 mais 1 é 2. Você não prova quase nada nesse sentido. Isso fica restrito a basicamente verdades matemáticas e verdades autoevidentes. Mas você consegue dar boas razões, boas evidências em favor de um determinado ponto. É por isso que você geralmente não vai ver filósofos da religião falando de prova, mas de argumentos convincentes, sólidos e evidências, porque todo mundo já meio que concorda com isso, né? Que você não se prova quase nada de fato, mas a gente tem boas razões e que já nos deixa racionalmente justificado, todo mundo da área, né? Já nos deixa racionalmente justificado em adotar uma posição ou outra. Né? É assim que a gente opera de forma constante. Ele falou das vãs filosofias também, das vãs filosofias de Colossenses. Exato, as filosofias vãs, está qualificado. Não, é não tá falando de qualquer sutileza. filosofia. Não, só para você não pegar errado aí e acabar batendo no espantalho. É filosofias e vãs sutilezas. Colossenses 2:8, qualquer coisa abre aí, dá uma olhadinha. Mas não, no meio da revista corrigida, da revista atualizada. De qualquer maneira, o contexto ali, Paulo não está falando da filosofia simpliciter. Até porque o próprio raciocínio que ele emprega é filosófico. E é por isso que a filosofia é inescapável. Não adianta tentar desfazer do caráter da filosofia, porque para isso você vai pressupor a filosofia. Parabéns por negar o que está lá. Parabéns. Não, eu não estou negando, eu estou explicando. Porque é muito fácil, eu consigo fazer isso talvez até melhor do que você pegar o texto no valor de face dele, na superfície, e falar, poxa, contradições. Isso é muito fácil de fazer. Mas a gente tem que ver ferramentas hermenêuticas e exegéticas, entender o contexto histórico, o que as palavras significavam, por exemplo, Deus com a sombra. Isso não necessariamente é algo literal, e é uma coisa que provavelmente é consenso entre os teólogos. Sabedoria humana também. A sabedoria humana diz respeito à sabedoria que está em desacordo com a sabedoria divina, lá em 1 Coríntios. Mas o fato de que você não pode aplicar uma sabedoria que é meramente humana, não se segue que não haja outras sabedorias que são sabedorias que estejam de acordo com Deus para você aplicar. Uma coisa simplesmente não se segue da outra. Sobre a cadeia alimentar, vou simplesmente falar duas coisas e eu já passo para você de volta. Sobre a cadeia alimentar. Primeiro, Deus pode ter boas razões para ter permitido que o processo de evolução tenha se desenvolvido dessa maneira, a qual você não está em boa posição, nem ninguém, de acessar essas boas razões. Enquanto você não mostrar que Deus não tem boas razões, você não está justificado em afirmar que Deus é mau, porque pode ter razões moralmente suficientes para ele ter permitido esse processo acontecer, o processo que envolveu todo esse alegado sofrimento de predação. Segundo ponto, Michael Murray, o Craig, também defende que o cérebro dos animais não é tão desenvolvido ao ponto deles terem autoconsciência. Ou seja, consciência de que eles estarem conscientes de que estão conscientes. Portanto, eles só têm dor de primeiro grau, que é uma espécie de repulsa a estímulos nocivos, mas eles não têm consciência de que estão com dor e, portanto, eles pragmaticamente não sofrem, porque eles não têm consciência do sofrimento deles. É uma coisa mais complexa, mas talvez a gente pode engatar nisso posteriormente. Posso ir mesmo? Você não vai escolher qual é o evangelho? Se você me dá o argumento e se já deter deu no tema... argumento, já falei, 10 anos o tema é Deus existe, não é... O tema é Deus existe, não é se a Bíblia é inerrante. Já saiu correndo. Valeu, obrigado, é sempre assim. Relaxa que todo mundo faz isso, normal. Eu sei que é gritante a coisa, né? Mas vamos lá. É incrível como você não consegue pensar... Mas mesmo se estiver errado, por que Deus não existe? Por que você seguiria? Vamos supor que você está certo, seu argumento funciona. Eu estou certo. Realmente. Estou certo. Ok, é uma contradição, funcionou. Por que se segue que Deus não existe? Qual que é o seu argumento? Qual que é a sua premissa irrefutável? Simples. Quando eu estou comparando Bíblia, exatamente porque, como você disse, acredito que ela é inerrante. Já provei que não é. Eu estou dizendo que tem cristãos que não acreditam nem por isso. Eu não estou falando de outros cristãos, estamos falando eu e você aqui. Tem gente que não acredita, por exemplo... você pegar católicos... Relação lógica. Do fato da Bíblia ter contradições, se segue
que Deus não existe. Exatamente, como você estabelece essa relação lógica? Qual premissa você leva adiante para estabelecer essa relação lógica? Se a Bíblia ela fosse, de fato, a palavra de Deus, e Deus é perfeito, portanto ele não comete erros, qualquer tipo de coisa que ele fizesse não poderia ter erros. Isso é meio básico, né? Então, Não. assim, é básico. Ele não comete erros, mas ele pode permitir que erros sejam cometidos em vista então de um bem maior. Qual é o bem maior? Me fala assim, qual é o bem maior? Então vamos lá. Eu não preciso, é você que precisa. Não. Você precisa mostrar que esse bem maior não existe para você levar seu provo argumento que não adiante. existe. Por exemplo, não tem bem argumento. maior nenhum e você ter lá em Êxodo no capítulo 21 e Levítico no capítulo 25 ensinando a como escravizar o povo, só pegando leve com o povo judeu. Como você sabe que não tem bem maior em relação a isso? Olha, E se o bem maior... legal. E se o bem maior... Nós estamos vendo aqui uma pessoa que está dizendo que a escravidão pode ter um bem maior, gente. É para você ver como a fé pode cegar algumas pessoas e mostrando... Olha, não significa que a escravidão é ruim, né? É ruim para quem está dominando, né? Você poderia ser escravo. A escravidão é ruim, que não significa que a escravidão não seja ruim. Se você tiver uma filha e você quer seguir a Bíblia, essa palavra de God... Vamos pegar aqui Êxodo 21, capítulo 7. Você vai fugir do argumento, não, para você... Tô provando para você que você está viajando na maionese e você está defendendo uma mesmo coisa se você tiver certo, porque se segue que Deus não existe. Esse é o seu argumento. Que Deus é perfeito, certo? Já fiz e já detonei. Pronto. Mas você não detonou. Tá, continua seu raciocínio, eu vou voltar nisso. Tanto é que eu quero saber se você vai vender provavelmente vai entrar em outros versículos bíblicos. Você vai vender a tua filha para mim como escrava? Você vai vender a tua filha para mim com isso. Seu Deus mandou. Se ele existe e não erra, você disse que acredita que ela não é inerrante, eu quero comprar a tua filha e fica tranquilo. Vocês seguem isso? Vocês sabem que contexto é relevante, né? Me fala agora. Me dá o contexto para justificar a escravidão. Eu não estou falando que você vai para justificar a escravidão, porque eu não quero entrar nesse debate. Você vai perder de novo. A questão da gente olhar se Deus existe, nós chegamos a primeiro uma concepção do que é Deus. Chegamos a uma concepção, você defendendo que não existe. A questão é, partindo desse pressuposto, então, existe ou não uma verdade acerca disso? Sobre o que? Deus? Sobre a vida. Sobre a vida, porque a vida é oriunda, pressupostamente, de Deus existir. Você disse que não. Então, existe uma verdade quanto a esse assunto que nós estamos tratando? Uma verdade universal? Como você trata referente a isso? Se você está falando em relação à geração da vida e tudo mais, a própria ciência aí ela já mostra tanto na parte da astronomia ciência não tem uma resposta definitiva para a origem da vida. Isso é verdade. Tem 4 hipóteses muito boas e, aliás, é uma coisa que difere, deixar claro aqui, né? Uma coisa, é legal você usar filosofia, é importante, tudo bonitinho. Todas elas têm conjecturas e não tem comprovação. Porém, contudo, entretanto, todavia, ao contrário, já está falando bosta. Ao contrário da filosofia, principalmente nessa parte mais teísta, pessoal, pode ver, qualquer argumento que ele trouxer, de qualquer pessoa, de qualquer autor que ele trouxer, nenhuma filosofia, absolutamente nenhuma, vai conseguir chegar em Deus. Nada. O máximo que vai chegar é um X abstrato, genérico, metafísico, que ele não vai conseguir provar de maneira alguma. Aí ele vai fazer um salto sem ponte, né? Porque ele chega assim nesse X, e aí ele vai falar, isso aqui é Deus. E ele é onipotente, ele é inteligente, ele está em todo lugar, ele é imaterial, ele é espacial, ele é atemporal. Aí você fala, beleza, mas é que você chegou nisso aqui, velho? Você chegar num X é uma coisa. Você pular para cá é a mesma coisa que você pular. Tem um abismo aqui, você vai cair feio, porque não tem como você provar isso daqui. E ele, obviamente, não vai provar. Porém, poderia servir como uma hipótese válida. E essa é uma hipótese. Eu acredito que seja God. Beleza. Vamos sair desse campo da filosofia e vamos colocar em prática para provar? Não vai fazer. É diferente da hipótese da origem da vida que você perguntou o que a gente tem. Isso é um fato. Não temos, até o momento, uma teoria sobre a origem da vida, batido o martelo a isso daqui. Porém, temos, no mínimo, 4 hipóteses que são testadas, inclusive, não só em laboratório, observadas no universo, como, por exemplo, a questão das fumarolas hidrotermais. Você tem desde a sopa primordial, que era anteriormente, você tem a questão da panspermia cósmica, e, além de tudo, você tem do mundo de RNA. Isso tudo, você tem artigos científicos publicados ao longo de décadas, mostrando a realidade ali, como que a vida pode ter surgido, inclusive, e todas elas, adivinha, nenhuma, tem Deus nenhum mostrando ali. Aliás, tudo no universo que você explica na ciência, tudo que tem aqui, ó, tem ciência, tudo. Pode pegar qualquer parte de pesquisa científica, absolutamente, não vai ter nenhuma coisa, ó, foi Deus que ajudou a fazer isso aqui, Deus revelou isso daqui, ó, foi Deus que fez tal coisa. Não tem. É ciência, construção humana que a gente desenvolveu aí ao longo do tempo, exatamente até, principalmente depois com o iluminismo e para sair ali do domínio da religião, que simplesmente
fechava esse conhecimento, porque se vai alguma coisa contra a Bíblia, é herege, tem que matar, tem que perseguir, tem que fazer isso. Quando houve pessoas que tiveram a coragem de se levantar contra isso, aí, ó, isso é irrelevante. Hein? Ele está usando a ciência. É relevante para a verdade de se Deus existe ou não. Já prova que Deus não existe. Tudo isso que eu estou falando, prova. Tudo isso que eu estou falando, prova que não tem Deus nenhum. Se existisse um Deus, ainda mais quando o pessoal vai com os atributos que ele é amoroso e tudo mais, você acha que um Deus amoroso, que quer se relacionar, um Deus que se preze, um Deus que é justo, um Deus que se preocupa, você acha que ele ia permitir todas essas atrocidades? Você acha que se tivesse um Deus que se revelasse lá para o povo de Israel, ele chegaria e falaria assim, ó, tirei vocês da escravidão, 430 anos que está ali, 400 anos pelo menos de escravidão. Vocês não vão ser escravos. E vocês não vão fazer escravo de ninguém também, porque vocês não gostaram, eu tirei vocês de lá, não tirei? Vocês vão ser a nação que vai mudar a história, vocês vão revolucionar. Não é para escravizar ninguém. Não é isso que você vê na Bíblia. Você vê ele mandando escravizar, inclusive o povo hebreu, mas aí pega um pouco mais leve, libera lá no ano do jubileu, por exemplo, um pouco antes, 6 anos, no 7º você libera, mas ele ensina como você pegar aquela pessoa para sempre. Lá em Levítico 25, ele fala, mas nos outros povos, não, esse aqui vai ser escravo perpétuo e vai passar de pai para filho, é propriedade, cara. Então, assim, essa é a ideia de um Deus que cuida da gente, que deu a vida, que se preocupa, é alguém que vai pegar e vai fazer isso? É como você fala, vamos parar com as drogas. Não, não é possível. Porque quer dizer que nós somos mais morais do que esse Deus? Nós somos melhores do que... Eu sou melhor do que esse Deus da Bíblia. Como é que pode? Você é melhor, ele é melhor, ele tem valores nobres, nós temos valores nobres aqui. Como é que a gente pode ser melhor do que esse Deus? Só isso já prova que não tem Deus nenhum. Sobre a questão de falta de conhecimento, por exemplo, não tem a origem da vida ainda batido o martelo. Tá bom. Beleza, tá bom. E daí? Então são meras possibilidades. São possibilidades comprovadas, inclusive, que você consegue gerar elementos que vão prover a vida de forma totalmente sem qualquer tipo de atuação externa. Perfeito. Digamos, ok? O que você acha da origem da vida, então, Paulo? Opa, obrigado. Eu não quero me deter exatamente nesse debate, mas eu vou dar algumas considerações gerais, já que você fez a pergunta. Ninguém está desfazendo da ciência. Eu acredito no poder da ciência e os teístas acadêmicos, geralmente, acreditam no poder da ciência, inclusive utilizam-se da ciência para argumentar a favor da existência de Deus. Ele já está provavelmente tentando antecipar algum argumento que ele sabe que eu vou usar, tentando falar que vai ter um gap, mas eu vou mostrar que o argumento é dedutivo, não tem gap nenhum. No sentido de que, olha, você tem uma propriedade e tem uma causa, e essa causa é Deus. Ninguém argumenta assim em filosofia da religião. Ninguém. Eu desafio você a me mostrar um filósofo acadêmico, competente, pesquisador para a universidade que argumenta nesses moldes. Isso é espantalho. Sobre a questão da vida. Talvez a ciência descubra que a vida poderia ter se originado naturalmente. Talvez, não sei. O que se sabe é que até agora nós temos hipóteses, conjecturas, com algumas evidências e com também problemas até então insolúveis, tal como a relação entre células e proteínas, que é uma relação extremamente complexa de acontecer e improvável, porque cada etapa pressupõe uma cadeia de etapas em que as etapas precisam se conectar da maneira correta para que você tenha um mínimo de um sistema unicelular ali. Então, tudo isso ainda não foi demonstrado cientificamente que é possível de acontecer de maneira fortuita, tá? Sem intervenção de um design por detrás, etc. E se demonstrar, ok, eu não estou argumentando em favor da existência de Deus a partir do surgimento da vida. Talvez Deus tenha criado o mundo de maneira tal que a lei que ele colocou nos mundos, as condições iniciais, as constantes e tudo mais, levem a vida a surgir naturalmente. Então isso é totalmente compatível com o teísmo, a ideia de que a vida poderia ter surgido por meios naturais, dado que foi Deus que criou o sistema natural que permitiu a vida se desenvolver. Então, é por isso que eu prefiro ir para outros pontos. Qual ponto? Então vamos lá. Ele está cometendo petição de princípio, porque eu disse para ele assim, olha, mesmo se for verdade, que eu não aceito, mesmo se for verdade que a Bíblia possui contradições e erros e tudo mais, por que se segue que Deus não existe? Aí ele tentou dar um argumento, na hora que eu tentei interferir, ele voltou para a Bíblia. Então ele está tentando usar o relato bíblico, das contradições bíblicas contra a existência de Deus, quando é justamente eu estou pedindo ele para sustentar como que as supostas contradições do relato bíblico mostram que Deus não existe. Isso é petição de princípio. Ele está pressupondo que ele deveria demonstrar, em vez de tentar provar o ponto dele. E aí o ponto é, Deus é perfeito? Se ele é perfeito, então ele teria que ter inspirado a Bíblia perfeita. Ela não pode conter erros. Justamente por Deus ser perfeito, pode ser que Deus, sendo onisciente, saiba que se ele tivesse inspirado a Bíblia de uma maneira
mais perfeita, digamos assim, mais clara, isso poderia ter trazido algumas consequências negativas das quais a gente não tem ciência. Por exemplo, uma das boas consequências, digamos assim, de às vezes a gente ter uma distância cultural semântica do texto bíblico, é que nós muitas vezes nos dedicamos ao estudo para entender melhor a Bíblia, e isso leva muitas pessoas a se aproximar de Deus e, portanto, conduz as pessoas à salvação. E se o propósito de Deus for salvar o maior número possível de pessoas? Esse é o maior bem que o ser humano pode possuir, dado o conceito de Deus. E pode ser que Deus permita certos males e sofrimentos e certas misérias, não porque essas coisas são boas e porque Deus se alegra nelas, mas porque Deus sabe que essas coisas podem fazer com que as pessoas se aproximem dele, porque infelizmente o ser humano muitas vezes se aproxima mais de Deus no momento de sofrimento e de dor. E enquanto ele não demonstrar para mim que Deus não pode ter uma boa razão para permitir esse sofrimento, que é o que o argumento dele pressupõe, como qualquer pessoa que está versada nos problemas filosóficos do mal sabe, o argumento dele não se sustenta. Ele precisa mostrar para mim, Deus não tem boas razões, mas ele não tem acesso, porque as boas razões de Deus podem surgir somente, muito futuramente, que um Deus onisciente tem conhecimento e a gente não. Ou está relacionada, por exemplo, à salvação de pessoas, coisas que a gente não tem conhecimento de quais pessoas vão ser salvas ou não, como que as pessoas vão fazer para ser salvas e Deus teria. Agora um argumento. Isso aqui eu estou falando tudo no contexto de tentar lidar com o que você trouxe. Agora um argumento positivo em favor da existência de Deus, você provavelmente já conhece, muita gente conhece. Eu quero que você me mostre onde existe um gap nesse argumento. Você já conhece o argumento cosmológico Kalam, tudo que começa a existir tem uma causa, as coisas não brotam, não passam a existir a partir do nada. Ele gosta muito de falar de, olha para as coisas, eu nunca vi nada surgindo a partir do nada. Não é essa a defesa filosófica, tá? Mas só pegando um pouco a vibe dele de falar. Tudo começa a existir tem uma causa, o universo começou a existir, podemos fornecer, inclusive, evidências científicas em favor disso, como o modelo padrão cosmológico é de que o universo teve um início há 14 ou 15 bilhões de anos atrás, num estado de extrema densidade. E aí a gente tem também a segunda lei da termodinâmica em favor disso, mas eu quero focar em uma defesa filosófica que é bem simples. Se os momentos passados, os eventos passados fossem infinitos de maneira tal que o universo não é eterno, que o universo é eterno, não teve um começo, se eles fossem infinitos, o momento atual, presente, que eu estou conversando com você aqui agora, ele nunca chegaria, porque é impossível cruzar o infinito. Não importe quantos eventos passem, quantos dias passem, você nunca vai chegar no presente. Porque antes do presente tem um ontem, antes do ontem tem um antes de ontem. 2024, 2023, 1900 e bolinha, e etc. Se fosse infinito esses eventos passados, o presente nunca chegaria. Dado que chegou, os eventos passados não são infinitos. E dado que o universo, essa realidade espaço-tempo, ele é indissociável do tempo na medida em que ele sempre possui algum tipo de movimentação, mesmo no nível subatômico, isso já é suficiente para gerar temporalidade, o próprio universo tem de ter tido um começo. Já que não pode regredir infinitamente no tempo, ele tem que ter tido um começo. O que é o universo? Espaço, tempo, matéria e energia. Grosso modo, a arena do universo, a estrutura básica do universo. Logo, a causa do universo deve transcendê-lo, deve ser imaterial, atemporal e espacial. Porque se a matéria começa a existir ali, algo imaterial tem que ter trazido ela à tona. E se o tempo começa a existir, algo atemporal tem que ter trazido ele à tona. Não tem como o tempo pré-existir antes de si mesmo. Então, imaterial, atemporal, espacial, porque o espaço começa a existir com o universo, ou com a matéria que seja. Ok, inferimos 3 características, mas também podemos pensar, é plausível pensar que essa causa é extremamente poderosa. Por ter criado o universo, esse universo que conhecemos, ter sido a causa primeira de todo esse universo que conhecemos. Também é plausível pensar que essa causa é um ser inteligente. Por quê? Porque, dado tudo que nós conhecemos, temos descrições de apenas 2 coisas que se encaixariam como algo atemporal, imaterial e tudo mais que causaria o universo. Ou objetos abstratos, ou uma mente sem corpo. Porém, objetos abstratos não podem causar nada. Se objetos abstratos existem, eles são causalmente inertes. Tipo o número 7 em si. Suponha que ele existe, é o estilo platônico. Ele não faz nada, ele só existe. Ele não pode causar algo. Logo, a outra opção que sobra é uma mente sem corpo. Existem mais considerações, mas como a gente não ajustou o tempo, estou tentando falar um pouco rapidamente para já ver as suas considerações. Cadê o gap nesse argumento? Cadê então é Deus? Eu deduzi as características. Você acabou de mostrar, se você parasse lá na parte da causa, né, que de acordo com o Kalam, você iria dizer que tudo que começou a existir tem uma causa. É isso? Isso. Beleza. Ele partiu do pressuposto que nada surgiu do nada. Né? O universo começou a existir. Logo, o universo tem uma causa. Se morrer aí, show de bola. A causa, isso não leva a Deus, é o que eu comentei. Isso não leva a Deus. Todo esse a partir do momento que você chega e coloca
eu posso deduzir que é espacial, que é imaterial. Me mostra como que você deduz isso. Me mostra qual prova você tem. Ele não vai conseguir provar nada. O tempo não pode preexistir Então, ele mesmo, jeito. Logo a causa tem que ser temporal. Aí vai. Como é que alguém... Não tem como. Porque a causa, o que é causa? Eu tenho que fazer uma coisa acontecer. Para eu causar algo, eu tenho um antes, um durante e um depois. Eu tenho tempo para causa. Como é que então, se eu tenho o espaço-tempo, eu tenho uma causa antes do tempo? Tenho duas então, soluções já está errado. Não, é malabarismo filosófico para você terminar ainda na coisa. Então, logo, já é uma contradição. A pessoa está querendo usar a palavra causa, dizer que é uma criação. Então, se tem uma criação, esse pseudo-deus que ele está dizendo que estaria fora do tempo, que estaria ali de alguma maneira programando ele, já não faz sentido também, né? Para pensar rapidão antes de eu conseguir. Se Deus é perfeito, igual alguns conjecturam, ele não tem falta de nada, né? Ele é completo. Não tem necessidade alguma, tampouco teria desejos. Para que ele ia criar alguma coisa? Está carente? E outra coisa, pessoas que têm que adorá-lo. Aí lascou de vez, né? Ou seja, Deus tem algum problema psicológico. Então, se ele fosse perfeito, ela tem que escolher. Não, então Deus não é perfeito. Não vamos colocar essa característica nele. Quanto mais características se colocam nesse Deus, mais elas se contradizem. E aí ele pode vir com o malabarismo que for, com falácia que for, mas isso aí, de qualquer maneira, ele não vai trazer o Deus dele à tona. Quando eu falo, não tem como trazer esse Deus à tona. Por isso que eu falei, o universo... Então, digamos que o universo tem uma causa. Tá. Ué, por que tem que ser uma causa pessoal? Por que tem que ser um ser? Por que não uma coisa? Uma coisa abstrata não pode gerar nada. Ora, bolas. Ora, você tem na ciência, desde Max Born, cara, década de 1940, talvez seja em 41 que ele pegou o livro dele, falando sobre questão de determinismo, causalidade e tudo mais, e ele deixa claro lá que isso é desde lá, década de 1940, temos até hoje pesquisas corroborando o que ele disse, que, inclusive para você rever questões ligadas à definição de causalidade. Por quê? Porque o que você tem é o que seria um indeterminismo ôntico, ou seja, é parte da estrutura do universo que ele simplesmente acontecem coisas sem causa. E é diferente de você não saber qual é a causa. Isso é claro também. Ou seja, uma incerteza epistêmica, por exemplo, eu não sei o que é. Isso é uma coisa. Ele deixa claro, é diferente de você ter ali, por exemplo, uma coisa que não foi causada e que, inclusive, repito, é só você pesquisar em artigos científicos mostrando uma série de eventos como, por exemplo, flutuações quânticas, ou você vai pegar ali decaimento radioativo, você pode pegar tunelamento quântico, você poderia pegar emissão de fótons. Não tem causa específica em local algum, nem oculta. Isso é claro nos artigos. Isso trabalha com probabilidade. O Einstein ficava doido com isso. Ele não conformava. Não, isso não faz sentido. Só que é uma das poucas coisas que o pessoal fala, Einstein errou. Porque a probabilidade que está inerente no mundo quântico é assim. Então, quando ele quer pegar esses argumentos, que são medievais, e ele quer pegar e trazer para cá, sem considerar a realidade, dando uma desculpa que está errada, deixa eu corrigir aqui, quando você fala que o Big Bang, por exemplo, que ele fala do início do universo, está errado. Se você quiser lá, pega ali no science.nasa.gov, aí você pode colocar aí universe, aí você coloca o barra, aí você pode pegar aí overview, hashtag big-bang. Você vai entrar lá no link e você vai ver descrevendo o que é o Big Bang. Ele não é a origem do universo. E qualquer pessoa que sabe sobre essa parte cosmológica sabe que ele descreve e que ele não percebeu a contradição. Ele descreve que o universo teve um início. E aí ele estava num momento denso e quente e lá ele expandiu. Então é isso daí. Ele já existia. E ele começou a expandir. Big Bang não é explosão nem nada, é expansão do universo. Então ele já existia. E lá no site da NASA está deixando claro, os cientistas não concordam, não tem consenso de que realmente, ou se ele sempre existiu, ou se tem tal começo, ou como esse começo foi. Está claro lá, não sabe. Então é uma falta de... A resposta é não sei. Essa parte sim. E tanto que... Por quê? Porque quando você pega a teoria da relatividade de Einstein, quando você vai pegando e fazendo essa regressão, ele vai chegar lá num momento que não tem como você resolver esse problema. Logo, é o que eles dizem, nós precisamos de uma nova física para a gente entender o que está acontecendo. É uma das ideias das pessoas querendo trazer, inclusive, o quê? Como que a gente consegue juntar essa teoria da relatividade com a mecânica quântica? Quando a gente conseguir fazer isso, e é o que os cientistas estão fazendo, não estão simplesmente, eu não sei o que é. Não, então, cara, é alguém espacial, é alguém muito inteligente, é alguém que fez... Mas não prova nada. Como eu falei, vai chegar, vai alegar, eu falei, pode ser uma hipótese legal. Vai pôr em prática. Vamos chamar esse Deus, ele não é onipresente?
Por exemplo, chama Deus aqui agora, já ia provar que ele existe. Vai fazer isso? Não. Faça uma oração aqui agora, não vai acontecer nada. Você falou um negócio que eu achei interessante. Esses argumentos são muito usados em debates entre se Deus existe ou não, essa questão física, do qual ele pode abordar melhor. Mas em questões, em outras crenças, onde eles invocam Deus, não Deus, mas até mesmo espíritos do quais se manifestam, como você se relaciona com essa teoria de que Deus não existe? Em relação aos outros? As outras crenças. Você Seria até está mais um problema. falando muito acerca do cristianismo em si, mas acerca de crenças hinduístas, até mesmo de matriz africana, onde existe essa comunicação com o além. Como você se relaciona com isso? Exatamente, tudo isso, como eu falei, é tudo mitologia. Mitologia, isso daí você é acredita? fruto da mente humana, é fruto de alguns que vão ter os seus delírios, alucinações, até chegar no fato de você ter pessoas que estão fingindo mesmo, que não é a maioria, mas existe. Mas se não Ou estão seja, fingindo, é experiência humana. os outros estão o quê? Deixa eu Quais entender. deles? Você disse que alguns estão fingindo. Se uns estão fingindo, os outros estão com... Tem gente que tem a própria... Por exemplo, você psicologicamente, você consegue ter... Tem pessoas que têm transtorno de déficit de identidade. Pessoas que conseguem, por exemplo, dizer que recebeu um espírito ou que manifestou uma outra pessoa, ou que recebeu alguém morto e está dando a mensagem, pensando aí, talvez, em alguém que acredite que espíritos entram no nosso corpo, né? Ou que tem gente que acredita em demônio, que está possuído. É a mesma coisa. Você pode ter pessoas que são induzidas hipnoticamente, tranquilo, você vê isso várias vezes, para quem já trabalha com hipnose, ou que já fez cursos de hipnose, que já assistiu shows de hipnose, você vai ver que tem muita gente que sai alucinando um monte de coisa, e isso sempre de acordo com a cultura dela. Religião é cultural. Nós estamos no Brasil, 80% hoje é cristã. Antes era 100%. Então, assim, o foco... Não, 100% eu estou exagerando, porque tinha os índios também, né? Não vamos exagerar. Vamos exagerar. Nos vamos 100%, exagerar. você também estava. Não, eu digo antes... Eu era 20 anos, eu fiquei me enganando mesmo. Mas assim, vamos lá. E eu cheguei, inclusive, depois que eu parei com o cristianismo, eu continuava acreditando igual o não, deve ter alguém que criou as coisas, deve ter alguém que fez isso e tal. Só que quando você vai estudar, de verdade, e pega o que está sendo falado na ciência. E não tem só esse modelo, tem vários outros que não são especulações, que não são hipóteses que o pessoal não testa. Tem vários modelos cosmológicos que trabalham inclusive com questão de mecânica quântica e mostrando que você tem essa não causalidade e que pode gerar inclusive o universo. Isso existe. 4, 5, 6, 7, tem vários modelos. Ele sabe porque ele acompanha debates, inclusive, do William Lane Craig com outros caras, e os caras vão trazer isso. E é normal, é só pegar, pesquisar e tem. Pegar e falar que não tem o que a gente não conhece tudo, obviamente a gente não conhece tudo, mas não é porque a gente pegou e falou, não sabemos isso aqui ainda. Não segue que isso seja Deus. Entende? Não segue que isso seja Deus. E ninguém sério na academia, na ciência, está trabalhando pensando, vou descobrir Deus. Seria até engraçado. Quer dizer que Deus está brincando de esconde-esconde. Eu estou tendo que procurar ele lá na vastidão do universo para ver. Achei God! O que você está fazendo aí? É como se ele estivesse atrás da cortina. Pô, você está se escondendo por quê? Você quer que eu te ajude a se expressar melhor, né? Eu, por acaso, né, ajudo as pessoas com oratório e tudo mais. Você quer que eu ajude você a vencer o seu medo de falar em público, de aparecer? Seria legal, né? Porque, assim, do jeito que você está fazendo, tem uma confusão do caramba. Não consigo ver bem nenhum, que ele comentou assim que Deus, de repente, para não passar batido, ele comentou que Deus poderia ter deixado escrever errado a Bíblia, simplesmente porque pode ter um bem maior aí para levar a pessoa a estudar. Você fala, caçamba, né? Quer dizer, então, que ele está alegando que esse Deus que deveria ser perfeito e saberia de todas as coisas, ele não sabe que uma comunicação clara, assertiva, específica, que inclusive pelas pesquisas científicas na parte de administração, de gestão de pessoas, de psicologia, você sabe que o maior problema que nós temos em empresas de tudo quanto é canto é comunicação. O pessoal não é assertivo, o pessoal não consegue ser claro, o pessoal não tem empatia, não consegue liderar direito. O problema é comunicação. Esse God, que saberia de todas as coisas, ele resolveria, então, deixa escrever tudo de qualquer jeito, com erro, deixa vir ateu para me refutar. É isso que tá pensando? Ou seja, eu quero que tenha uma bagunça do caramba, que o pessoal realmente saia fazendo tudo quanto é crime em meu nome, porque tem algum bem aí, porque vai ter uma outra pessoa que eu vou resolver salvar. Aí ela vai ter que ir, eu tenho que entender o ramo, sei lá, semítico, sei lá, eu tenho que fazer teologia, eu tenho que fazer, por exemplo, grego, hebraico, aramaico, tem que saber fazer exegese e fazer hermenêutica. A maior parte da galera que fala que usa exegese faz exegese. O que é exegese? Texto fora do contexto. Exato. O pessoal pega, lê aquilo, fala, de fora pra dentro. Eu não concordo com isso, e está escrito isso, mas eu não aceito que esteja escrito isso. Eu vou dar uma outra interpretação.
É mais ou menos o que o Paulo ficou fazendo, falando assim, você não sabe o que Deus quer, ele está jogando para o além, você não sabe o que Deus quer, qual é o plano dele, você não tem capacidade de saber. Bom, tenho capacidade de saber o que é certo e errado aqui, repito, então mostra que eu sou muito melhor do que ele, porque eu faria coisas muito melhores do que esse Deus, e você também faria, você faria, todos nós faríamos. Não é porque eu sou bom, inteligente nem nada, é porque isso tudo prova que isso é criação humana, de gente que não tinha esses conhecimentos. Eram pessoas que estavam realmente aí no meio da sua evolução cultural, e ao longo do tempo que a gente foi, por exemplo, é atual, e ainda tem gente que ainda acha que não existe racismo estrutural, tem gente que ainda acha que não tem qualquer tipo de intolerância religiosa, tem gente que ainda acha isso e ainda faz o mal, justificando em nome de Deus. Tem isso. Negar isso Você é uma entrou coisa em uma questão importante que é muito válido, que é derivado de Deus. Se Deus não é norteador, os princípios morais partem Eu vou entrar nesse argumento. de se qual deixar. pressuposto? Então, eu vou entrar. Deixa eu só tentar responder. Uhum. É falso que a mecânica quântica, que a física quântica demonstra que existem eventos sem causas. As partículas virtuais, por exemplo, surgem do vácuo quântico, que não é o nada. É um mar de energia difusa, que está regido pelas leis da natureza, não é um nada absoluto. Eu falei nada absoluto em algum momento, só para... Eu não falei nada absoluto, porque Não tem nunca, causa. nunca existiu, não tem causa. Aí tá vendo, você tem que ler. Você tem que ler. Ó, eu te dei a referência e deixando claro que existem eventos que não são causados e ponto. Eu tô Isso falando, tem. não estou falando de eventos, antes de começar a existir, coisas que surgem, que começam a existir. Surge flutuação quântica. Isso é Ué, uma relação causal. Meu, não tem Você tá- causal. Cara, se você você conseguir ganhar um Você prêmio falou Nobel... por 15 minutos, Tá bom, eu não, falei vou deixar. em 30 segundos. Não, você tá falando o que eu tô falando tá errado. Guarda, tá errado. Guarda, Você tá indo errado. guarda pra Calma. você. Faz o seguinte. Se você conseguir publicar e ganhar um Nobel mostrando que ele está errado, porque ele ganhou em cima disso, inclusive da parte quântica. Se você conseguir mostrar que ele está errado e que tem causa nisso aí, que tudo que está escrito, tudo da ciência está errado, David Bohr cara, já fez aí isso. parabéns. Aí não fez não. Mostra aí que é causa. interpretar- E mostra quem é que pegou e interpretou de forma Deixa ele diferente. concluir, deixa ele Então não concluir. tem, cara. Deixa eu começar. Não fica Deixa ele mentindo. começar, Não, deixa não, ele é que começar. tá mentindo, Da velho. mesma- Aí engana a galera. Mas é não pode. perspectiva, da mesma forma Não, que mas ele... eu acho que o ele tá debate- negando a ciência. O Aí é debate fogo, né? pressupõe que nós vamos discordar do que o outro vai falar. Se você vier com esse Vamos viés... concordar com a verdade, pelo menos, né? Mas o debate é exatamente isso. Qual que é a verdade? A gente está aqui para debater. Agora, se você já pressupor desde o início que o que ele vai falar é não verdade, não tem debate. Não, porque tem coisa que você falou, falei, tá certo. Você falou da origem da vida, Mas falei, tá certo. É um a fato. cada escorregão que Agora você você achar tá que, pegando na o sua debate. perspectiva, eu cometer, não tem debate. É um monólogo. Você só quer impor sua ideia. Você não quer deixar o contrapor você. Eu deixo. Você não tem tá problema. deixando. É Você, que deixa, você não você é- alega, é- mas não faz. Tá bom. Você Então, tá- assim, ó, eu vou deixar você Ó, pegar existem- e fazer. Manda bala. Existem interpretações da mecânica quântica que são totalmente deterministas, como a interpretação do David Bohr. Existem mais de 10 interpretações da mecânica quântica, algumas das quais são totalmente deterministas. Como que a gente escolhe entre elas? Questão de gosto. Porque, na verdade, existe um evento que é o fato de que certas partículas conseguem se comunicar à distância de forma simultânea, que tem favorecido a interpretação causal da mecânica quântica e determinista da mecânica quântica. Mas deixando isso de lado, via de regra, você tem mais de 10 interpretações da mecânica quântica, todas das quais são consistentes com o núcleo matemático da física quântica. Então você simplesmente, arbitrariamente, escolheu uma dessas 10, sendo que você poderia escolher qualquer outra, porque todas elas são igualmente consistentes, e você está falando que essa é a única verdadeira. O David Bohr propõe uma interpretação, uma perspectiva da mecânica quântica, segundo a qual ela é totalmente determinista. E segundo, você não pode confundir indeterminismo causal com ausência de causa. O fato de você não conseguir determinar qual foi a causa de um evento A, não se segue que não haja causa daquele evento A. Pode ser simplesmente um problema epistêmico. E no caso da flutuação quântica, das partículas virtuais, a gente consegue fazer esse traço causal, que é o campo quântico. O campo quântico, as partículas virtuais não são nada mais, nada menos do que agitações nos campos quânticos. E como o campo quântico não é um ser pessoal que possui livre-arbítrio libertário, ele não consegue se conter e, portanto, ele deixa que esses eventos aconteçam. Você ainda consegue fazer o nexo causal. Então, eu não entendi porque você está falando que tem ausência de causa. Esse daí, na verdade, é aquele argumento que, para quem está versado no Kalam, geralmente considera assim, top 10 piores argumentos contra o argumento cosmológico Kalam, porque todo mundo sabe que não tem ausência de causa na mecânica quântica, porque o próprio campo quântico é que
causalmente traz à tona essas partículas virtuais. E tem várias interpretações da mecânica quântica que são compatíveis com o determinismo causal. De qualquer maneira, não confundir determinismo causal com ausência de causa. Determinismo causal é simplesmente você não consegue determinar qual é a causa. Você não consegue determinar se os eventos anteriores a um determinado evento B, se eles podem, de fato, trazer ou não B acontecer, no sentido de uma necessidade que B aconteça. Talvez a causa de A é causa, B é o efeito. A causa o efeito de forma indeterminística, no sentido de que A não necessita o efeito. Mesmo que haja A, o efeito poderia não ter existido. Então, isso não é ausência de causa, isso é indeterminismo causal. São dois conceitos diferentes. Você falou sobre o Big Bang e tudo não ser sobre o início do universo. De acordo com, por exemplo, P.C. W. Davies, um cosmólogo extremamente renomado, ele diz que, a não ser que você vai postular algum tipo de modelo alternativo, que é o que a gente vai entrar daqui a pouco, que os cosmólogos tentam fazer, você, dentro do padrão, dentro do modelo cosmológico padrão, o universo, tempo, espaço, matéria e energia tem um início no passado absoluto. O que acontece é que você tenta extrapolar o que se sabe, propondo modelos alternativos para tentar fugir da ideia de que o universo teve um início absoluto no passado. Ok, esses modelos existem. E o teorema BGV também, que você deve conhecer, afirma que qualquer universo que esteja se expandindo em média tem que ter um início absoluto no passado. Ok, então nós estamos falando de início absoluto a princípio. A realidade, espaço, matéria e tempo que conhecemos tem um início no passado, aproximadamente 14, 15 bilhões de anos, embora você não necessariamente precise se comprometer com isso, porque não necessariamente você precisa adotar um modelo padrão. Aí você postula modelos, o que os cosmólogos fazem para tentar evitar isso é postular modelos alternativos para tentar se livrar disso. Mas é o seguinte, esses modelos têm falhas. Por exemplo, o Alexander Vilenkin postula um modelo em que, no fim das contas, ele está dizendo que o universo surgiu do nada. O equilíbrio de energia que gerou o universo posteriormente surgiu do nada. Que é justamente o que a gente está debatendo aqui, eu já vou fornecer um argumento em favor disso. Fora as falhas de cunho científicas que alguns outros cosmólogos buscam apontar. Você tem, por exemplo, modelos oscilantes, que antes do Big Bang, o universo tinha passado por um estágio prévio de contração. Então o universo ele contrai, tem uma singularidade, gera um Big Bang e ele expande de novo. Ele contrai e ele expande. Primeiro, o argumento filosófico de impossibilidade de regresso ad infinito no tempo se aplica. Segundo, um dos grandes problemas com esse modelo, por exemplo, eu estou pegando um modelo qualquer só para dar um exemplo, de que simplesmente falar que tem modelo alternativo não resolve a questão, porque eles têm falhas. A entropia é preservada nesses modelos, nesses ciclos do universo. E na medida que a entropia é preservada, significa que cada ciclo ele é maior e dura mais tempo. E se nós regredirmos no tempo, cada ciclo vai ser menor e vai durar menos, até que nós iremos num estado tal que terá um ciclo que será tão pequeno que ele diminuirá como um ponto e desaparecerá, que é o início da realidade natural. Então, o modelo oscilante não salva a teoria, não à toa muitos cosmólogos estão abandonando esse tipo de tentativa de lidar, fora o problema do ajuste fino relacionado com o modelo oscilante. Então, falar que tem outros modelos faz muito pouco. Esses modelos têm que ser fisicamente e filosoficamente consistentes. George Ellis também é um cosmólogo que aponta algumas das falhas desses modelos, filosóficas inclusive. Falácia genética de novo, você estava falando que as crenças das pessoas podem ter se originado através do medo e tudo mais. Eu já falei que isso é falácia genética. A gente poderia, por exemplo, imagina que você acredite que a Terra gira ao redor do Sol. Ok, essa crença é verdadeira. Mas imagine que você acredite nisso porque alguém um dia quis pregar uma pegadinha, fazer uma peça com você, e essa pessoa achou que ela estava mentindo, porque ela não sabia isso, ela contou isso para você e você veio acreditar nisso. Pum, nossa, é verdade, né? E a pessoa não sabia que ela estava falando verdade no final das contas. Você pode pensar isso no tempo medieval, talvez. Alguém foi pregar a peça no outro e falou, olha, a Terra gira ao redor do Sol. A maneira que essa pessoa veio a crer nessa ideia é errada. Ela veio a crer através de uma pegadinha, assim, evidência e tudo mais, mas a crença em si é correta. Então, ficar apontando que a crença surgiu de tal e tal maneira não faz nada. É irrelevante para a questão da veracidade da crença, a princípio. E você fala muito também sobre procurar Deus está escondido, cadê Deus? É um erro categórico. O erro categórico é quando você tenta aplicar a algo uma propriedade indevida. Deus, se existe, dado que é um ser maximamente grande e tudo mais, e dado que é o criador do universo, ele é imaterial. Se é imaterial, ele não pode ser analisado nem verificado através do olho, a não ser que ele queira se demonstrar assim. Agora, por que Deus está tão escondido? Mais uma vez, Deus pode ter boas razões para tanto. Pode ser que Deus deu evidência suficiente de que ele existe para aquelas pessoas que
as pessoas que o busquem com o coração aberto, mas as evidências não sejam tal que constrange as pessoas a aceitar que Deus existe, porque isso poderia trazer consequências negativas, inclusive de menos pessoas sendo salvas, de pessoas buscando a Deus, não porque elas têm um relacionamento com Deus, mas porque, poxa, Deus está tão evidente que eu vou ter que ir lá buscar. Então, a não ser que você me mostre que esse tipo de raciocínio é implausível, que Deus não pode ter essa boa razão, seu argumento não se sustenta mais uma vez. Acho que é isso. Depois eu falo sobre o argumento moral. Beleza, vamos lá. Sobre o nada, deixando claro. Não existe ninguém sério que vai ficar falando que existe o nada. Não tem nada absoluto. Nunca existiu isso. Quem faz isso, normalmente filósofo, para tentar colocar alguns argumentos e tal. Cientificamente, isso não existe. Beleza? O máximo que a gente vai ter, e ele colocou que seria a causa, eu citei o cara, eu falei o que ele estava dizendo, deixando claro que não é falta de conhecimento, não é incerteza epistemológica ou epistêmica, e é um indeterminismo ôntico. Ôntico é parte do ser, é parte da estrutura do universo, esse indeterminismo causal. É claro que não tem causa ali. Isso está lá. Se ele está querendo negar, bem que eu falei, vai lá, publica, mostra que está errado, não vai só pegar os autores no cherry picking que está te agradando e falando isso, porque você vai pegar um monte de... O que é legal da ciência, que você falou que tem... É legal o que você trouxe sobre ter falhas. Ué, a ciência não é para isso? Você acha que, por exemplo, esse microfone aqui ele já saiu tudo perfeito na hora que foi fabricando? Lógico que não, nós temos toda a parte de bateria de testes e tudo bonitinho exatamente para que saia certinho. É uma hipótese. A gente está na ciência exatamente para isso. E tudo bem se chegar ali naquela hipótese, naquele modelo, não funcionou, pô, cara, legal, conhecemos alguma coisa, a gente sabe o que está funcionando e o que não bate. Descarta a hipótese, vamos para outra. O que a gente não vai chegar e fazer é cair num Deus das lacunas e falar, com certeza isso aí eles não sabem, porque é Deus, é óbvio que é Deus. Ah, mas você me prova que é Deus? Não vai provar. Aí vai cair naquele problema que você falou. Como é que lida com as outras fés? Né? O que já não faz sentido, porque se Deus existisse, por que teriam tantas fés assim? Não faz o menor senso lógico. Né? Mas em relação à questão que eu estou trazendo, serve para todas elas. Esse Deus, seja ele qual for, pode ir para o muçulmano, pode ir para o judeu, pode ir para o cristão, em todas as suas variáveis, porque cada um vê Deus de um jeito diferente. Se a gente começar a perguntar aqui como cada um vê Deus, cada um vai dar uma diferença. Eu acredito nisso, eu não acredito nisso. Aí só apoia, isso aqui eu não apoio. Isso aí você vai ver, cada um vai pensar de um jeito diferente. Cada um tem a sua versão gourmet, né, do próprio Deus. Eu também fiz isso. É normal fazer isso. Exatamente porque a gente vai ver coisas erradas e que a gente não vai concordar por causa de todo o nosso conhecimento e cultura e amadurecimento que nós temos. É natural que a gente veja coisas que não concorde e a gente vai pegar e continuar mantendo aquela crença, até porque isso é uma lavagem cerebral ao longo de vários séculos que a gente tem sofrido aqui, e isso realmente leva um tempo para tirar. É normal isso daí. O viés de confirmação, inclusive, vai fazer com que a pessoa venha a colocar a resposta de algum evento que tenha surgido exatamente naquela crença que ela possui. Isso também é comprovado cientificamente, psicologicamente, é normal isso daí. É coisa do ser humano. É interessante porque, como eu falei, tudo que ele trouxer, e ainda que tivesse até coerência lógica, né? O máximo vai ter a coerência lógica interna, mas nunca vai levar a esse Deus. E eles nunca vão pegar e ir além da hipótese. Pô, legal ter a hipótese. Vamos trazer esse Deus aqui para manifestar? Ele é imaterial, não tem como. Só se ele, de repente, quiser. Entende? Se ele quiser, ele pode para alguém para salvar alguns, porque Deus pode querer salvar muitos. Salvar do quê, cara? Ele já está entrando em coisa de pecado, né? Ou seja, para ter salvação é porque teve pecado. Então ele acredita na mitologia de Adão e Eva, que é comprovado cientificamente que isso nunca existiu. Aí não vem com Eva mitocondrial e Adão cromossomo Y, que aí vai passar vergonha. Mas assim, cientificamente, não teve um casal que gerou toda a raça humana. Você voltar para o relato bíblico. Pisaram lá no barato, né? Você está falando de salvação. Você não está lidando com os argumentos. Você falou de salvação. Você falou de salvação e que Deus pode. Você responder uma, aguenta aí, porque quando eu falo que eu sou irrefutável nessas partes, eu sou. E eu mostro, por isso você não vai conseguir trazer. Tá? E é uma coisa muito básica. E pode ver, Deus não vai aparecer, não vai ter nenhuma manifestação disso. É normal. Na sua vida não teve, na sua não tem ninguém, na minha não teve. E pessoas que buscam sinceramente e que não têm resposta. E aí já quebra o teu argumento, dizendo, se tem pessoas que são sinceras, que buscam a Deus, que querem a verdade, você é pastor, certo? Você sabe que tem pessoas que buscam, você busca, eu busquei isso. Não, eu não busco ele. Então,
Ele que me buscou. Verdade? Ele te buscou. Ele Não que me buscou. buscou. Você me contou Não outra foi. história. Você contou Não outra foi. história. Contei. Não, Contei contou outra exatamente história. isso. Não, Que você falou que você estava relacionando e você foi na igreja e você gostou quando você leu a Bíblia. Então, Perfeito, mas eu creio você que buscou. Não, mas então, daí eu não tô no debate, mas enfim. Mas o que ocorre é o quê? Parte de um pressuposto que ele que me move, que eu existo a partir dele. Então ele que Então, entra em ação agora eu não vou tomar entrar. ação. Eu Aí não já vou entrar. piora a bagaça, porque mas- ele não faz isso com Mas outras é pessoas. pressuposto de fé. Não, É pressuposto de fé. beleza. Mas aí ele vai entrar na acepção de pessoas, quer dizer que então ele faz diferenciação para pessoas, certas pessoas ele quer salvar, como ele disse, outras não. Ué, por que ele não quer salvar todo mundo? Você falou que ele pode querer salvar a maior número de pessoas. Ele quer salvar. Entendeu? Se ele quer salvar todo mundo, por que então ele deixou o pecado Ó, acontecer? ó, o que é muito, Aí já começou o que é a ter muito- problema. o que é cara muito acredita em interessante. ontologia em cobra falante e quer debater de uma forma racional. o tá que acreditando é nisso. muito Muito interessante bom. que, pense, a gente não vai conseguir chegar à definição do que ocorreu ou não. Mesmo porque parte de relação ao pressuposto de fé, acerca de Deus existir ou não, porque do jeito que você estava falando, vai ficar sempre nesse cileuma de debates onde cada um vai defender o seu ponto de vista. Mas parte deste pressuposto, se Deus existe, daí se chegamos à conclusão do que era Deus, a origem da vida. A questão agora, essa organização da vida, você atribui ao quê? Ao que você atribui também, você pode responder. O que atribui essa organização da vida de maneira um pouco mais ampla? Porque nós ficamos aqui em debates científicos. Agora, como você disse antes, a questão da questão prática. Já que essa mesa, então, ela existe, como que essa ausência de Deus pode manifestar na nossa vida de maneira tão organizada acerca dessas questões de bem e mal, e como que o ser humano se relaciona com isso da perspectiva científica de um ponto de vista ateísta? Ok? Você fala organizar, é sobre como que a gente consegue viver em sociedade, essas coisas? Em todos os sentidos, tanto Basicamente, sociedade quanto moral. Como eu comentei, em relação à própria ciência, nós temos a evolução das espécies. Isso aí é um fato científico e comprovar que nós temos um ancestral em comum, que ao longo de bilhões de anos, tem por volta de 4,5 bilhões de anos o planeta, 4,2 mais ou menos nós temos a primeira célula ali, tudo bonitinho, e a partir daí a gente começa, primeira célula, primeira população, né? E a partir daí você começa a ter essa evolução. Do mesmo jeito é o universo, tem 13,8 bilhões de anos, como ele comentou próximo dessa ideia. Ou seja, teve tempo para isso se desenvolver ao longo inclusive das questão do ajuste fino que ele falou, depois a gente pode falar também. Um dos piores argumentos para defender Deus, tá doido. Mas depois a gente entra nisso. Ajuste fino ninguém merece. Vamos lá. Sobre evolução, nós temos inclusive na parte da moral. Onde você tem pesquisas científicas que mostram, inclusive, um cara que faleceu até o ano passado, Franz de Waal, ou de Waal, não sei se é Waal ou Waal, com W, e W, né? Não é W, vou falar direito. O W, e ele comprova cientificamente que, por exemplo, primatas, chimpanzés, bonobos, gorilas, eles também têm, simplesmente, o que a gente chamaria de moral. De você trabalhar, por exemplo, em equipe, de gerenciar conflitos, de brigar por justiça, de ver coisa injusta acontecendo, ele vai lá e vai fazer a justiça acontecer, de ter a empatia, de consolar num momento de dor ou de crise ou de perda, por exemplo, num luto, alguém morreu, tem isso. Você vê isso em elefantes, você vê isso por exemplo, em golfinhos, você vê isso em vários animais. Você vê esta ordem, por exemplo, em abelhas, cara. Você vê abelhas, inclusive, que elas vão dar vida para proteger a colmeia. Você entende o que é isso? Para proteger o restante. Biologicamente, isso já é explicado há muito tempo que nós, se fosse colocar um sentido da vida biológico estrito, assim, seco, seria você sobreviver e propagar sua espécie, ou seja, reproduzir. É sobreviver e reproduzir. Isso também seria territorial. Territorial, no caso, assim, porque atribuindo você falou acerca dos animais de maneira que eles estavam ali se organizando acerca das abelhas, mas o ser humano dessa forma, partindo do pressuposto que a evolução dele, territorialmente os costumes são diferentes de nações para nações, a moralidade também. Exato, com certeza você tem diferenças na moralidade ao longo da história, porque é uma evolução cultural, não só a evolução biológica, mas como a própria evolução cultural. Isso você não só na história, mas como através de estudos ligados à zoologia e outras questões ligadas à biologia, você vai pegar isso. Tá? Então, assim, a moral, por exemplo, alguns falam assim, sem Deus, né, então não tem moral. Ou tem a moral com Deus, ou então, sem Deus não tem moral nenhuma, eu vou fazer o que eu quiser e tal. Não, isso é uma falsa dicotomia, né? Então você já está caindo numa falácia de falsa dicotomia porque você tem uma outra via.
Basicamente, você tem o que a gente chamaria de uma moral secular, uma moral que você tem simplesmente porque você tem consciência, você sabe o que é correto ou não. Você não quer promover o sofrimento simplesmente sem qualquer tipo de justificativa. Isso daí você não vai querer fazer esse mal. Do mesmo jeito, você quer o bem-estar, você quer promover uma vida melhor, não só para você, como para outras pessoas. Você sabe o que é dor, você sabe o que não é legal. Então você evita fazer isso com outras pessoas. Como chegaria ao conceito do que é sofrimento e dor daí? Aliás, através de tudo, pensa lá, como é que a gente sobreviveu até aqui? A gente está aqui há um tempinho e todos nós precisamos nos alimentar, certo? Hoje nós temos comida industrializada. Pensa lá atrás. Milhões e milhões de anos. Não tinha isso não, você tem que comer, certo? O que você tem que fazer? A cadeia alimentar continua até hoje. A gente tem que sair matando aí os animais, a gente tem que pegar e comer as coisas que também são vida, a gente tem que pegar e fazer, tem que matar para sobreviver. E eles do mesmo jeito, certo? Isso tem que acontecer. Segundo a visão do Paulo, Deus deve ter tido um bom argumento, né? Um bom motivo para fazer isso acontecer. Sofrimento desnecessário, você é só pegar e ver os animais aí. Ele falou que o animal ele só sentiria uma dor ali em primeiro grau, né? Caramba, acho que você nunca viu então o Animal Channel não, né? Aí tem, mas você tem ali, nunca viu o animal morrendo, né? O nível de argumento é a realidade, ó, que bate aí contigo. Porque quando você pegar e ver animal sofrendo, não sei se você tem animal tipo pet, então ele vai ver que sofrimento tem. E se você tem um pouquinho de bom senso e de empatia, você sofreria junto com ele, tá? Outra coisa, você vê cachorro, você vê papagaio, você vê gato, demonstrando essa moral, essa cuidado, essa empatia, não só com eles, mas com seres humanos. O que mostra que ser bom e fazer o que é correto e ajudar os outros não é do ser humano, porque veio um Deus que disse o que você tem que fazer. E já temos um problema aí, né? Porque se a moral depende de Deus, quer dizer que qualquer coisa que Deus mande fazer, então tá certo, né? Porque ele mandou escravizar. Ele mandou matar criança inocente. Mas foi God. Se é God, pode? É isso? Então já tem um problema. Agora, quer dizer, então, se Deus age dessa maneira, fica arbitrário. Aquilo que de repente ele decide fazer, isso aqui tá valendo. Mas é para sair matando, né? Beleza, mas sou eu que estou mandando. É o que acontece em 1 Samuel, capítulo 15, onde ele manda exterminar todo o povo de Amaleque. E ele fica triste com Saul porque ele não matou o rei, cara. Ele fala, caramba, velho, era para matar todo mundo. Ele não matou o cara, velho, ainda deixou uns animais, era para matar todo mundo. Inclusive, ele manda matar as crianças e as mulheres ali que estão com crianças de peito e menininhos. Ele manda matar. É Deus, Deus pode? Então, se o argumento da moral, e ainda mais pensando na Bíblia, eu poderia ir para o hinduísmo, como você falou outra hora. Poderia pegar o Bhagavad Gita, no primeiro capítulo ali, já mostra que aquele Krishna não presta. Porque o Arjuna, ele é mais moral do que o próprio Krishna, que não quer matar os familiares no meio de uma guerra que eles estão um contra os outros, ele fica triste, esmorece e fala, não, vai lá, pode matar, cara, eu já dei essa guerra para você, cara. Depois eles vão reencarnar, fica tranquilo, já estava determinado. Você entende que o Deus que a galera cria, ele acaba sendo simplesmente a figura de alguém que seria um ditador, uma pessoa que realmente só quer dominar os outros. E aí ele pega e faz todos esses tipos de comandos exatamente. É coisa política, cara, para poder e para dominar a galera através do medo, da culpa, da vergonha. É isso que acontece. É isso que acontece. Essa é a realidade. Esse é o fato. Pegar e falar que os animais não têm sente dor. Beleza, vamos fazer lá se ele sente dor. Não, vamos ver até onde ele tem um grau primário de dor ou não. De onde tirou isso? Onde isso tem na ciência? Onde tem na ciência que isso tem? Onde tem na ciência que você... ele falou que não tem consciência, animais não têm consciência. Tem animais que têm consciência. Opa, consciência é definida quando você se reconhece, por exemplo, se você mostrar um espelho e o animal se reconhecer que tem alguma coisa diferente no corpo dele, ele tem consciência. Isso é o que está na ciência que você vai ver com biólogos falando, beleza? Então, tem animais que possuem, tem outros que não têm, e beleza. Você vai colocar alguma marca no corpo dele e ele não sabe o que aconteceu, na hora que ele se vê no espelho, ele vê aquilo e vai se mexer, o que aconteceu? Então mostra que ele tem consciência. Você vai ver isso em gorilas, por exemplo, em outros animais. Beleza, não em todos. Agora, isso justifica eu sair fazendo o que é ruim? Então, eu posso pegar, não tem problema, pode matar, tá de boa. Afinal de contas, só que a gente tem que matar, porque a gente precisa comer, né? Quem que estabeleceu isso? Se você pensa que um Deus criou isso, esse Deus é um sanguinário. Então ele gosta de ficar assistindo os outros se matando ali. Vai na savana para ver como é que tá o barato. Vê se a hiena tentando atacar o leão, ou o leão atacando um outro animal, ou uma zebra, vê lá se tem sofrimento ou não, vê lá se tá doendo, vê lá quando ele tá mastigando lá cada peça e ele gritando, escapando, enquanto os outros estão saindo correndo. É só você imaginar essa cena e falar, não, eles não estão sentindo dor, cara. Tá de boa. Caramba, cara, parabéns. Isso daí é uma coisa que me deixa a pé da vida, cara. Porque é ridículo, cara. Desculpa, mas é ridículo.
Mas fora aí, depois eu vejo o que eu anotei aqui e a gente manda bala. Para quebrar isso que você falou, existem animais que não têm estrutura cerebral e tudo desenvolvido, animais que são celulares, animais extremamente simples do ponto de vista celular e que eles também demonstram comportamento de evitar dor, de evitar algum tipo de estímulo nocivo. E aí você vai ter que fazer uma distinção entre evitar estímulo nocivo, realmente parece que quando você vê uma minhoca, algum animal evitando algum estímulo nocivo, parece que ela está sentindo dor. Mas evitar estímulo nocivo e, de fato, sentir dor são coisas diferentes. E há consenso científico de que, pelo menos, alguns animais não têm o cérebro desenvolvido suficientemente para que eles tenham a sensação de dor, porque eles não conseguem ter a parte do cérebro associada à autoconsciência desenvolvida. Então, falar que o animal tem algum estímulo nocivo, todo mundo sabe disso, mas disso não se segue que ele tem, tanto que nós temos animais celulares extremamente simples que têm estímulo, eles evitam estímulo nocivo, mas não estão com dor, como é consensualmente sabido. Uma analogia, isso acontece entre os seres humanos em alguma medida num caso diferente. Existe uma espécie de disfunção, de doença chamada visão cega, que é basicamente o seguinte: a pessoa ela enxerga normalmente, no sentido de que o olho dela funciona normalmente, o sistema ocular funciona normalmente. Mas ela, se você perguntar para ela o que ela está vendo, ela vai falar para você que ela não está vendo nada. Ela não consegue processar exatamente essa informação, porque ela tem consciência, mas não tem autoconsciência disso. Aí acontece uma coisa muito interessante. Se você pedir para ela andar nessa sala, ela vai conseguir desviar dos objetos. Ela vai chegar, vai sentar na cadeira e tudo mais. Mas se você perguntar para ela onde que ela está, como que ela conseguiu chegar aqui, ela vai falar, eu não estou vendo nada. E mesmo assim ela consegue desviar. O que mostra que o estímulo, certas reações a certos estímulos não implicam que se tenha consciência desses estímulos. E aí, quando eu começo a entrar nas partes técnicas do argumento, ele começa a voltar para o relato bíblico e tudo mais. Por exemplo, ele falou que a gente, pela ciência, descobre que alguns modelos têm falhas, então, pelo menos, a gente descobriu alguma coisa. Pois é, abandone esses modelos. O ponto é que não existe nenhum modelo científico que busca evitar o início absoluto do universo que se recomenda a si mesmo, porque todos eles têm falhas. Tranquilo, mas nenhum deles mostra que Deus existe e que você perdeu de novo. Continue. Exato. Se nós não temos evidências científicas de que o universo é eterno, e as evidências científicas apontam para o começo do universo, como o próprio Alexander Villain, que diz numa declaração até muito forte de falar que nenhuma evidência aponta para o universo eterno, isso significa, se esse universo começou a existir, nós não temos modelos alternativos para evitar esse início do universo. O universo não pode surgir do nada, e o universo é espaço, tempo, matéria e energia, segue-se necessariamente, logicamente, dedutivamente e sem nenhum tipo de salto que a causa do universo é material, temporal, espacial e tem todas as outras características que eu já elenquei. A única maneira dele tentar evitar isso é tentar postular algum modelo alternativo que escape disso. Agora, se ele aceita, não, realmente o universo começou a existir, se segue necessariamente. O que ele está disputando é a premissa 2, é a premissa de que o universo começou a existir. Ele não está disputando que essa causa é Deus, que é a análise conceitual da causa. Você está disputando a segunda premissa. Leve adiante o seu modelo para tentar evitar. Como que você lida com o meu argumento filosófico? Você falou também que a causa precisa de tempo. Eu defendo a perspectiva, tem duas maneiras de lidar com isso. Eu defendo a perspectiva de que Deus é atemporal sem a criação e ele passa a ser temporal do momento da criação em diante. Exatamente porque no momento do seu ato causal, isso implica tempo. Então, para mim, isso não é nenhum problema e para muitos teístas analíticos também não é nenhum problema. Ryan Manis, William Lane Craig, etc. Além disso, você tem também a escola do Richard Swinburne e o Alain Paget e etc., que eles dizem que pode ser o caso que Deus existia num tempo não metricado. É uma dimensão temporal, só que você não consegue estabelecer métricas de tempo. Você não consegue falar que passou 1 segundo, ou 2 segundos, ou 3 segundos, porque você não tem nenhum processo regular acontecendo com base no qual você vai conseguir mensurar o tempo. Então, pode ser que Deus existia nesse tempo não metricado, e o meu argumento de regresso ad infinito não se aplica porque você não tem métrica temporal para falar que se regride ad infinito nessas métricas temporais, e, portanto, o tempo tem de ter um início absoluto. Logo, eu resolvi seu dilema de duas maneiras, eu gostaria de ver como que você lida com ele, sem falar da Bíblia, tá? Se detém na questão filosófica, na questão da existência de Deus. Tá com medo, Jeremy? Porque, assim, eu não sei exatamente o que foi passado para você, sendo bem honesto, né? Mas eu tentei combinar um debate mais de teísmo contra ateísmo, não de cristianismo contra ateísmo, ou de inerrância bíblica contra ateísmo, que eu poderia fazer, mas a gente teria que combinar previamente. O que eu tentei combinar foi isso, e eu estou seguindo o meu roteiro do que eu tentei combinar. Você percebe que ele também
bateu a tecla de novo na questão de que no mundo quântico tem determinismo causal. Tem determinismo causal, pode ter, mas isso não significa que haja ausência de causa. E aqui eu vou levar adiante um argumento que eu queria ver também como que você reage a ele. O seguinte, se algo pode existir, começar a existir sem causa, simplesmente brotar, e eu falei para você que é o campo quântico que é a causa, não sei porque você não está aceitando isso, é bem claro, mas se algo pode simplesmente brotar sem uma causa, por que nós não vemos coisas brotando do nada que é ao nosso redor o tempo inteiro? Dado que o nada, como você bem disse, não tem propriedade alguma, é a ausência total de qualquer coisa que seja, o nada não pode discriminar que tipo de coisa. O nada... Eu falei que eu não tenho essa ideia do nada. O nada não existe, eu falei. Perfeito, exato. É a ausência total de qualquer coisa que seja, logo não existe. Se o nada não tem característica, não tem propriedade, porque não existe, porque é o nada, eu estou de acordo com você, ele não pode discriminar que tipo de coisa começa a existir e que tipo de coisa não começa a existir. Portanto, deveríamos ver uma bicicleta brotando aqui nesse exato momento. Ele não pode discriminar nem que tipo de coisa, nem quando. E é justamente porque você tem um princípio causal, que as coisas têm causa para existir, que nós não vemos essas loucuras acontecendo ao nosso redor o tempo inteiro. Então, o argumento para resumir é o seguinte: se as coisas pudessem passar a existir a partir do nada, nós veríamos as coisas brotando a partir do nada ao nosso redor o tempo inteiro. Não vemos coisas brotando a partir do nada ao nosso redor o tempo inteiro, logo, as coisas não passam a existir a partir do nada. Modus tollens, argumento válido, tenta mostrar que uma das premissas é falsa. Então, mostrei que os modelos alternativos que ele tenta colocar para evitar o início absoluto do universo não funcionam. Se o universo teve um início, a causa do universo tem que ter as características que eu elenquei, e, portanto, é uma evidência a favor da existência de Deus, porque aumenta a probabilidade de Deus existir, se for o caso, se essas coisas forem o caso. Deixa eu ver o que mais. Você fez um salto de novo, tá vendo? Falei de evitar o estímulo nocivo. Não, tenta trazer aí, tenta trazer evidência agora, porque aumenta a evidência a favor da existência de Deus. Me traz a evidência aumenta que é o Deus. A probabilidade como e de que forma, que é o seu Deus, inclusive. Traz aí, vai. Eu estou operando num conceito de Deus, que é o ser maximamente grande, de acordo com o qual Deus é imaterial, atemporal, espacial, extremamente poderoso, inteligente. Você chegou aí como? Me dá evidência para chegar aí, eu não falar que é alguma coisa. Perfeito. Ótima pergunta. O universo começou a existir, você não conseguiu lidar com isso até agora. Você está questionando, tem modelos. Coloque um modelo para lidar com isso. Eu posso falar que tem um monte de coisa. Eu até falei que não tem problema nenhum no argumento de Calandro, você deve se lembrar. Eu falei, se parasse aí tava show de bola, não falei? Parou aqui no Calandro, show de bola, não tem problema nenhum com isso. Então, ok. E eu ainda perguntei, como é que você faz esse salto que você está fazendo? Mas eu já expliquei umas 3 vezes. Entendeu? É uma pergunta meramente retórica. Não. Se você não trouxe evidência, você está pegando e jogando material, beleza, eu vou falar rapidão. Entendi, já sei o que está por detrás do seu raciocínio. Você acha que evidência, é exatamente aí que eu queria chegar. Você acha que evidência é sinônimo de demonstrar algo material, empírico, que você possa ver, alguma coisa que possa ser verificada. Isso é cientificismo e ele se autodestrói e se autorrefuta. Porque o seu próprio pressuposto de que somente aquilo que somente aquilo que pode ser verificado cientificamente pode ser considerado verdadeiro, esse próprio pressuposto ele mesmo não é verificado empiricamente. Você está entrando numa falácia de espantalho. Eu falei alguma coisa aqui que tem que ser provado cientificamente? Então por que você não está aceitando? Não, você alega algo, mas o seu modus operandi é de aceitar somente aquilo que pode ser demonstrado. Você falou isso várias vezes. É porque você viu para onde o argumento ia, você não vai saber como lidar. Não, fica feio. Então, vou lidar com o argumento. Uma pergunta, vou te fazer uma pergunta em 5 segundos, aí você me responde de forma rápida, não sei quanto tempo, mas assim, 30 segundos, e deixa eu falar de novo. Por que o fato do universo ter começado a existir não é evidência a favor da existência de Deus, dado que o universo é matéria, espaço, tempo, e se isso começou a existir, tem que ser algo que transcenda isso, que é justamente o que os cristãos estão defendendo como características de Deus. Por que isso não é evidência? Exatamente porque você não tem, ainda mais meter o cristão no meio, aí que lasca a vida, né? Teístas. Não, pega, que seja, qualquer teísta, pode trazer de qualquer fé aí. Não vai conseguir, que nem eu falei desde o início, você vai trazer, ainda que haja coerência, o máximo que você vai chegar é um X genérico. Não chega em Deus aí. Você que está fazendo essa ponte que eu falei e repito aqui, é um abismo de eu chegar e falar que tem uma causa, ou um motor imóvel, seja lá o nome que você quiser dar. Isso é uma coisa. Você chegar e falar, isso aqui é Deus, é totalmente diferente. Perfeito. Não dá para você chegar. Muito menos você fazer um outro salto ornamental, cara, e chegar lá e falar, é o Deus cristão, o meu tá de Bíblia aqui, cara. É esse o correto, aquele assassino sanguinário, maluco, esse daí é o meu Deus que eu acredito que é de amor. Esse daí é outra coisa. Então vamos lá.
Não, Você pegou a mas ideia? a gente não pode combinou mandar, pode que era mandar, 30 pode mandar, segundos pode e mandar, tal. pode mandar. Ok. Mesmo se você tiver certo, que é só um conceito genérico, é um conceito genérico que o ateu não pode aceitar, porque seria um ateísmo bizarro o ateu aceitar que existe um ser extremamente poderoso, um ser pessoal. Se eu argumentar que as constantes iniciais que esse ser criou são extremamente bem ajustadas, eu também poderia argumentar que ele é extremamente inteligente, imaterial, atemporal. Você já confundiu tudo de novo. Não, cara. vamos manter só no Nossa, Cala, depois não. eu entro no teleológico. Não, Seria um ateísmo bizarro. Calma, deixa eu falar e não, você tá reage. falando errado, você tá batendo espantalho, caramba. Eu não vou deixar você fazer isso, cara. Pô, seja honesto. Uhum. Eu falei isso, cacete. Eu falei, se você manter o argumento, as 3 frases, premissa e conclusão, que você vai chegar no Calan, eu falei, isso aqui é viagem. Você tá dizendo que o universo tem uma causa. Ponto. Eu falei, é isso. Eu não falei que é um ser, cara. Você tá maluco, cara. Você tá refuta a minha palavra, inferência. Você é maluco, cara. Refuta a minha inferência. Se o Não. universo é Você material, vai pegar e responder agora aquilo que eu passei. Não vem o com que ideia. você passou? Você tá pegando. Você não consegue eu lidar, cheguei, você tá fugindo. Eu Tá tô fugindo, fugindo. tá Você fugindo. tá fazendo malabaria, tá falando do que eu não falei. Falou que primeiro que eu tô em cientificismo. Tá maluco. Não falei nada de ciência. Você não falou, mas seu eu modus quero meter operandi Deus é em assim. laboratório, meu. Eu preciso Seu disso. modus Eu operandi preciso é isso. Você colocar falou várias no vezes. Cadê Deus laboratório aqui? pra saber que você existe. Eu preciso colocar você, ô Isso. Paulo, no laboratório. Preciso fazer isso. pressupõe. Eu preciso colocar isso aqui em laboratório e fazer, deixa eu ver se essa xícara existe. Nossa, será que tem água ou não? Pô, meu, para com as drogas, velho. Vamos, sai da caverna. Precisa Vamos ser parar a pensar. laboratório pra ser Não. cientificista. Você nem sabe o que é Não. cientificismo, Você pelo tá visto. querendo Você pegar. não sabe o que é a um pessoa movimento pega e conhecido como acredita positivismo. que tudo que tem que ser comprovado tem que ser pela ciência. Não precisa. A ciência tem que ter um método científico e normalmente, eu já adiantei aqui, tem gente que gosta de falar, não, tem que Aí pegar você pra fazer tá laboratório. demandando, Bom, você não tá demandando, preciso você tá disso. demandando observação Não empírica preciso. de algum tipo. Você fez Cara, várias frases você nesse sentido. reduziu o seu Deus lá embaixo porque você não percebe. É incrível como os crentes não percebem. Não é só a sua culpa, não. Relaxa. Isso é É normal. incrível no como crente. você não percebe que Cara, você demanda uma não. coisa e depois não aceita o que você Relaxa. demandou. Isso daí. Ele falou Você não várias percebe. vezes, cadê Deus? Você- Cadê? Exato. Aí na hora que eu falo Exato. que esse tipo de demanda é conhecido como positivismo, que ela se autorrefuta, não, mas eu Não não me é. comprometi com Não isso. é. Não, mas eu não falei de cientificismo, seu. Desde quando você queria porque você observar não esse sabe o que é cientificismo? cientificismo. Retrata cientificismo para eu te O refutar. cientificismo, no sentido que eu estou utilizando aqui, é em linha com o positivismo, que foi um movimento que surgiu no início da década, no início de 1920. Surgiu em 1920, no início dos anos, da década, no início de século XIX. Não, século XX, perfeito, século XX. No início do século XX, até ali metade do século XX, era um movimento muito forte, que é a ideia de que nós só podemos aceitar como verdade ou como racionalmente justificada alegações que nós podemos, de alguma maneira, verificar empiricamente. Não testar, verificar, olhar, pegar, tocar, colocar num laboratório, olhar com microscópio, qualquer tipo de verificação empírica. E é o que você pode até, talvez, eu não sei qual é o seu movimento, falar, mas eu não me comprometo com isso, mas é o que você está fazendo o tempo inteiro, desde a hora que você sentou aqui. E qual Você o problema falou, disso em relação o a problema Deus, que seria alguém onipresente e problema que ele dessa tese- ama a galera e que ele gostaria de se Não, manifestar? calma. Onde é? Esse Você aí tá é um querendo outro assunto, colocar a o gente quê? pode voltar lá. O Beleza. problema com a sua tese Ah. de que nós só podemos aceitar aquilo que pode ser empiricamente verificado, primeiro, ela é muito estreita. A gente aceita valores morais não podem ser empiricamente verificados. Segundo, a gente pressupõe um monte de coisa que não pode ser empiricamente verificada. A própria ciência pressupõe como que o mundo externo existe. Você não verifica que os seus sentidos são confiáveis, você assume isso de antemão. Terceiro, ela se autodestrói. Como assim ela se autodestrói? A própria alegação, somente aquilo que é empiricamente verificado, é verdadeiro, ela própria se destrói porque essa própria alegação não é empiricamente verificada. E foi esse tipo de argumento que derrubou o positivismo, e é por isso que ninguém mais utiliza esse tipo de argumento na academia. Só você. Vai lutar na academia, né? Positivismo nem nada, eu tô simplesmente falando o seguinte. seu modus você operandi é esse. Ó, para com as drogas, que nem eu falo. Pensa direito. Você chegar e falar, quando eu digo que algo é auto-evidente, eu comecei aqui o debate falando, tem um sol, né? Não é auto-evidente? Eu não sou auto-evidente? Tem alguém que vai chegar e falar, não, Toshio não existe. Não, é auto-evidente. Isso é uma coisa de que qualquer criança entende. Você querer pegar, extrapolar para filosofia maluca que o pessoal criou e que de repente não faz sentido e colocar esse rótulo em mim, sendo que eu estou pedindo simplesmente uma prova. Aliás, você é cristão. Porque o seu conceito de prova é um conceito de prova empírica, que é você tá justamente o que está errado. Você está errado. Porque é incrível como cristão. Se não for empírico, você Vamos não lá. aceita. É justamente o que está errado. Se você for pegar. Você já está pressupondo a veracidade do ateísmo desde o início. Eu sei que é duro você ser rebatido. Eu sei. Relaxa. Por que você não faz um debate Vamos lá. técnico? Bom, É relevante fazer essas alegações. Calma. Não é irrelevante. Você não consegue, ó. O que Esse é eu o tô nível. trazendo aqui, Ele não consegue o que eu ficar no tô debate trazendo técnico, ele aqui, tem que apelar o que eu para tô- falar se você quiser um sentimento debate das técnico, pessoas. aí você pode Eu chamar tô uma outra tentando. pessoa, calma.
Não outra é você, pessoa né? da filosofia. Se você quiser falar de filosofia, eu não sou filósofo. Mas assim, se você Vamos quiser. falar de ciência, eu tô tentando Beleza, também. eu também falei. Você não quer aceitar, coisas estão ali. Se você publicar e mostrar o contrário, eu já falei também, eu já respondi. Isso é que você não quer aceitar. Tô tentando mostrar que a ciência mostra que o universo teve um início e que, portanto, o universo não pode causar a si mesmo. Não. E, cara, eu falei, entra no site da NASA, você vai ver que ele fala, os cientistas não concordam que pode ter ou não início. O pessoal não sabe, eu não falei isso. Eles estipulam modelos alternativos para tentar se livrar, mas esses modelos falham. O cara tá indo, ele tá falando que eu não falei, mano. Coloca o modelo. Ele tá apelando ao mistério. Eu tô apelando ao que nós sabemos das evidências. Ele tá falando assim, olha, existem modelos alternativos. É uma coisa. Existem modelos alternativos. Todos têm falha, tá? Eu não sei como defender, mas eu vou confiar na ciência e ponto. E eu tô falando o seguinte, pelo que nós sabemos, o universo teve um início. Nós já temos essas evidências. E é seguindo as evidências, seguindo as considerações filosóficas junto às evidências científicas que eu estou deduzindo a existência de Deus. Quem tá apelando pro mistério e tá tendo fé é você, não eu. Tô seguindo as evidências onde elas estão me levando. Me fala uma coisa, tem problema ter fé? Não necessariamente. Eu achei estranho, né? Porque tem gente não, que mas fala quando assim, você tem uma opção que não precisa de fé. Na evolução, você tem que ter muita fé, né? Mas quando você tem duas opções e uma delas precisa de fé e a outra não, você não precisa ter fé. Não, você tá errado. Aliás, se Deus existisse, você não precisaria ter fé. Se Deus existisse, ninguém precisa ter fé. Que eu já falei desde o início, só o fato de a gente estar aqui debatendo se isso daí existe, já prova que ele não existe e nem é. Simples desse jeito. E aí já tem um corte completo, para não tirar de contexto, porque crente gosta de fazer isso, né? Aliás, isso vai fazer com que você arda no lago de fogo e enxofre, porque Apocalipse 21:8 deixa claro que todos os mentirosos vão ficar para lá, né? Calma, relaxa aí que é brincadeira, porque isso aí é mentira, tá? Mas você acredita nessa baboseira. Então, defina mentira segundo o conceito bíblico. Mentira é quem conta uma mentira ou é quem vive da mentira? Olha só, pode ser as duas coisas, não né? Pode. Porque o seu Deus, ele vive da mentira. É porque você quer ignorar o contexto. O seu Deus vive da mentira. Interessante. Se a gente quiser entrar aí desde Gênesis até Apocalipse, tá mentindo. A gente pode marcar esse debate, mas podemos marcar aqui, e vai acabar perdendo de novo. Vai perder de novo. Não tem como. Porque eu falei, não dá para me refutar quando eu falo que Deus não existe, nem é. E não dá para me refutar quando eu falo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Esquece. E eu tô provando aqui de novo. Pode ver, Deus, por acaso, até agora, nada, né? Tá vendo? Ó, de novo. Ó o positivismo. Ele fala que não, mas ele é realidade. Para de ficar rotulando e fugindo do barato. Outra coisa, porque eu falei que você coloca Deus lá embaixo? As pessoas que seguem vão achar que você ganhou e vão analisar, mas quem sabe um pouco de filosofia vão ver o erro que você cometeu. Se você sabe o que é positivismo, por que ele caiu, vocês não sabiam o que aconteceu. Tá tranquilo. Eu não tô me ligando se o pessoal filósofo vai pensar isso ou não, cara. As pessoas que estudam, né? A nossa vida... eu também estudo e não precisa ser filosofia, ué. Tá bom, tranquilo. Deus é parte de um pressuposto de estudo? Depende. A questão de conhecimento de Deus parte de um pressuposto de estudo, mas para a existência de Deus, como parte o pressuposto de conhecimento de Deus, de chegar à conclusão de que Deus existe segundo o pensamento teísta? A gente tem que fazer uma distinção entre acreditar que Deus existe e saber que Deus existe. A gente pode saber que Deus existe, mesmo sem ter bons argumentos, boas evidências, etc., que é o que o Alvin Plantinga chamou de crenças apropriadamente básicas. Por exemplo, você sabe que o mundo externo existe? Essa mesa existe na sua frente? Sabe, certo? Certo? Você sabe que ele existe, né? Você tem algum bom argumento, alguma boa evidência? Normal, você pode até tentar pensar em algum aqui agora, mas normalmente a gente não tem bons argumentos e boas evidências, a gente só aceita. Essas coisas chegam até nós, certos estímulos, e a gente aceita esses estímulos como sendo correspondente à realidade, como a realidade ela de fato é. A existência... E, portanto, nós sabemos que existe essa mesa, por exemplo. Quando nós estamos falando da existência de Deus, pode ser algo análogo. Talvez eu não conheça argumentos em favor da existência de Deus, eu não saiba de boas razões, de evidências, eu não sou um filósofo, eu não sou um cientista, eu não estou nesse debate. Mas se Deus existe, e é por isso que para o ateu tentar negar isso, ele tem que mostrar que Deus não existe, Deus pode ter dado o testemunho do Espírito Santo no coração da pessoa, de tal maneira que a pessoa saiba que ele existe, mesmo sem saber como demonstrar. Eu estou tentando demonstrar a existência de Deus. Eu estou nesse contexto com o Edson. Mas eu sei que Deus existe não por causa dos argumentos, mas porque Deus atua internamente com o testemunho dele em mim. Então Deus pode ter dado meios para as pessoas saberem que ele existe, tal como a gente sabe que o mundo externo existe, mesmo a parte de argumentos e evidências. Nesse sentido. Acho que ele quer comentar. Muito bem. Se você tem filhos? Eu tenho bastante. Tá. 4. 4, show de bola. Seus filhos precisam estudar para saber que você existe? Naturalmente que não. Pronto, Deus não é pai? Eu tô negando isso. Deus não é pai? Então, beleza. Então, assim, quando
ele pega e falou, vamos voltar rapidão, só para ele não falar que eu pulei, sobre nada, deixando claro. Deixei claro que não tem o nada. O nada é uma coisa que o filósofo inventa aí para ficar fazendo uma masturbação mental. Todo mundo fala Agora, que não tem o nada. Você está não, concordando fala, com os filósofos. Não. Você está concordando. Não, tanto que o pessoal debate todo sobre mundo nada é uma absoluto. hipérbole, O pessoal né? fala sobre nada Evidentemente, todo mundo é uma O hipérbole. pessoal fala a sobre grande nada maioria absoluto ou e não? tal. O pessoal debate sobre nada absoluto, não fala? Debate geralmente Então, para pronto. falar que o nada absoluta não pode existir, não é algo. Maravilha. Então não tem por que É, você tô chegar e concordando falar com que você. do nada nada pode vir. Então você está fazendo um argumento que não faz sentido. Porque se você não acredita que não existe o nada, então eu não posso pegar e falar que do nada não pode vir nada. Isso é uma Afinal de questão contas, semântica, não é uma existe. questão Não é ontológica. questão, Eu consigo é questão descrever isso de uma verdadeira. maneira E totalmente aí inteligível. tem outro problema que você entra em contradição. Se eu chego no Callan e eu pego, eu poderia ter a causa qualquer coisa que eu também já tinha falado. Poderia ser qualquer outro tipo de coisa, não necessariamente um ser. Deixei claro isso daí. Você extrapola para o ser porque você quer defender a sua Pode ser. fé. O que você quer dizer com ser? Tem que ser um ser, senão é um nada. Não tem que ter um ser. Não, poderia ser qualquer outra São coisa. mutuamente exclusivos. Pô, Ou é ser ou é nada. Não existe outra E opção. o seu ser Não existe aí veio meio da termo. onde? O seu ser veio da onde? O meu ser? É. Ultimamente de Deus. Não, estou falando do ser de Deus. O meu? Deus não teria entendi. vindo da onde? Deus, existe uma necessidade de sua própria natureza. Ele é autoexistente. Ele é autoexistente. Eu Sim. poderia simplesmente conjecturar, assim como também tem outros astrônomos físicos que vão dizer, que também eu poderia parar aqui e falar, paridade. Simplesmente vou chegar e falar, beleza, você para em Deus e você não quer saber o que veio antes dele, porque vai que tem, né? O pessoal gosta de falar do demiurgo e tal. Vai que tá Não, tem que certo, ter uma né? primeira causa. Mas que seja. Independente de como você dá o nome para isso. Ainda assim, já te quebraria nisso, porque você não tem como não cair numa regressão infinita, porque você fala, mas o que causou isso? O que causou isso? O que causou isso? Como é que surgiu isso? Do mesmo jeito, eu poderia parar no universo. E eu ia ficar melhor ainda. Mas os argumentos mostram que o universo, você não pode parar no universo. Calma, relaxa. A não ser que você lide com meus argumentos. Calma, Talvez você eu tô queira falando parar. aqui, você está desenvolvendo. Calma, eu sei. Eu sei Eu tô que é curioso, difícil eu lidar tenho com o isso. argumento filosófico, hora- quero ver como você vai lidar com ele. Tá bom. Na hora que você pega eu poderia parar no universo e falar, beleza, igual tem um campo quântico, inclusive tem modelos que falam exatamente sobre isso, que simplesmente pode ter sempre existido, pode ser que tenha existido, é coisa que está sendo debatida, sim, ok. E lembrando, repito, não tem o início do universo em qualquer modelo. O que você tem um ponto denso e quente que a partir daí tem uma expansão. Big Bang é isso, aí não está falando de origem. Não Só sabemos que esse de ponto ele origem. é instável, ele não Ele- pode existir desde sempre. Ele existe. Não, você que está falando. Não, Vai lá não. e prova. Não. Ninguém Não, na não. ciência falou isso e ele está querendo conjectar só para defender a C.W. ateísta. Davis. Para. Não. O BGV, os três teóricos do BGV O concordam BGV com é isso. mais focado na Os parte três mecânica. teóricos do Você BGV tem um- concordam com isso. Calma, A sua alegação é calma. falsa. Você falou que falso. ninguém concorda, eu citei 4. Não, porque você vai estar pegando alguém, eu estou falando da parte quântica, e você está falando alguém que está falando um modelo que é numa parte mais... O Luke sei lá, Barnes tá também é errado. um cosmólogo Não, que tá concorda errado. com isso. Então, Você tem nesse 5. ponto... Nesse Tá ponto, errado, não, obviamente tá errado. Primeiro, A questão é, calma. a Você questão tem é- 5 e eu Não, posso deixa eu provar, só eu posso fechar a procurar parte aqui do e nada, mostrar. só pra fazer vamos, do nada. vamos então para as considerações finais. Você não quer entrar no teleológico antes da gente fechar? Não, peraí, o último só- e o moral. Não, só... vamos. Mas peraí, só na... A gente como é que faz chama? 20 minutos, que seja. Do nada, só para terminar. Ele fala que do nada nada pode vir, mas você já reparou que a descrição de Deus Você não lidou com o meu argumento. é imaterial, ele é espacial, ele é atemporal, certo? Ou seja, são todas as características de nada. E aí ele está pegando e falando que esse nada gerou tudo. Nada não pode vir nada. Mas quem que gerou isso daí? Aí esse ser ele é imaterial. Tá bom. Tem prova? Não prova. É atemporal, não consigo provar também. Tá bom. Ele é espacial, não está no espaço. Ou seja, ele não existe. Tá? Ou seja, é a descrição de nada e ele está dizendo que esse nada gerou tudo. Não percebe. Aí vai pegar e vai falar, não, mas ele tem que ser inteligente, ele tem que ser poderoso, ele tem que ser pessoal. Aí já começa a entrar em contradição, porque aí você vai começar a pensar, se é pessoal, ele tem que se mover em direção a algo. Ele deseja fazer coisas. Para você fazer isso, você exige tempo também. Não, você não está parado no tempo, entendeu? Você exige antes, durante e depois de qualquer decisão que você tome. Então, ou ele é atemporal, e aí ele decidiu fazer o universo com tempo, só que aí, se ele é atemporal e ele precisa do tempo para gerar, aí não dá. Quer dizer que Deus precisa do tempo para gerar, porque para você ter uma causa, eu tenho que ter antes, durante e depois. Mas ele é atemporal. Como ele é atemporal, eu tenho que estar no tempo. Como é que eu vou fazer se eu não tenho tempo? Então eu vou ter que criar o tempo para que eu possa criar. Ou seja, ele está colocando Eu Deus respondi como com 2 Deus, argumentos. Você como consegue se lidar Deus- com os 2 argumentos? Deus fosse o tempo.
Porque Deus não conseguiria criar as coisas sem um tempo. Porque não tem como fugir disso daí. Tá bom. Tá? Qualquer não é outro problema pra tipo mim. de declaração, qualquer outro tipo de conceito que você venha trazer, é só um malabarismo. Só vale o que ele pra você fala, né? continuar Quando eu batendo. lido, é sempre um É a malabarismo. verdade. Porque mas é a verdade. Imagina se, Porque é igual você se chegar a e falar, ciência e a você não filosofia sabe o que operassem Deus dessa maneira. queria. Você não sabe qual é a vontade dele. Pode ter um Não, bem não tô maior falando na isso. escravidão. Você defendeu a escravidão, cara. Eu não Conta defendi pra a ti. escravidão. Lógico que defendeu. Você falou Tá que sendo pode estar desonesto. gravado. Tá gravado. Ele falou que pode ter um bem na escravidão. Eu até falei, só se for pro dono de Isso, escravo, né? isso pode redundar em um bem maior, que não Caramba, significa velho. que eu tô Não, dizendo não, que a escravidão é boa, que nós Ficou deveríamos feio, ter ficou perseguida. Ficou feio. Não é à toa que quem a escravizava bastante lá, inclusive os cristãos, você tem bula papal lá do século XV, Volta pra questão autorizando isso técnica, daí, né? consiga. Isso, eu sei que eu Entre- destruo você e qualquer um que quiser falar Você sobre defendeu isso. que o cristão foi escravizado, 430 anos. Escravizado o quê? Não foi cristão, não. Vamos velho. voltar pro Não, peraí, era judeu. Cristão não, Era judeus, né? judeu. E o cristão continua a ser escravizado também. Ele é escravo de Deus, né? Porque ele não é livre da coisa. Não, né? eles Mas têm vamos lá, que só para fechar o barato. Do nada que você comentou, beleza. Pode, Fez falsa pode. analogia, inclusive, né? Quando você pegou e falou de falar, você fez uma analogia sobre terra, se está virando, se você vai acreditar ou não, se alguém pegou e acreditou, mesmo que fosse uma De uma maneira brincadeira errada. e tal. Aí você está fazendo uma analogia Deixa com uma ele coisa que para existe. as ponderações. Não, mas Deixa ele para as Vai Deixa eu falar- terminar isso daí. Mas você está fazendo uma falsa analogia porque você está querendo colocar uma fé, uma crença específica numa entidade que, obviamente, não tem absolutamente nenhuma evidência, como eu provei aqui, e, do mesmo jeito, você está querendo falar, não, mas o Sol, pelo menos eu vejo o Sol, eu sei que a Terra está aqui, eu posso pegar de alguma maneira, eu estou observando as coisas e posso tentar inferir sobre isso. Sobre Deus não tem absolutamente nada, e muito menos do seu Deus, certo? Do seu Deus, não tem. Esquece, isso não tem como. Você pode fazer um malabarismo se você quiser aí, você não vai conseguir chegar lá. Isso é ponto. Poderia, você ir além disso. Já falei isso também, reitero. Pô, tem uma hipótese. Vamos verificar se é mesmo? Você não faz isso. Você para nos argumentos antiquíssimos aí. Engraçado, o William Lane Craig até agora não conseguiu provar Deus, né? Tá há décadas aí, ó, e nada, cara. Não tem Deus nenhum. Manifesta coisa, muito menos o Deus cristão, e mostrando que a Bíblia realmente é só um monte de mitologia lá escrita. Isso é o fato. Agora, pode seguir aí? Você quer fazer uma consideração final? Tô te segurando aí. Não, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer... Ó, eu me preparei para elaborar, assim, pelo menos uns 5 argumentos. Eu fiquei só no Callan. O argumento teleológico, o argumento moral, o argumento da contingência, etc. Mas eu posso falar aqui por cima e pedir para ele fazer dar algumas respostas assim por cima também, sem a gente entrar, se for melhor, senão a gente vai para as considerações finais. Mas, de qualquer maneira, o que eu quero mostrar é que toda vez que o debate fica técnico, ele recorre à retórica. Todas as vezes. Todas as vezes que o debate ficou técnico. Ele repetiu de novo a objeção da causa requerer tempo. Mesmo se isso for o caso, eu nem estou questionando. Eu poderia questionar a noção de uma causa atemporal que está causando desde toda a eternidade. Faz sentido, mas eu nem estou questionando, eu estou concedendo. Mesmo se isso for verdade, eu demonstrei 2 interpretações, 2 maneiras de lidar com isso. Deus é atemporal sem a criação, a partir do momento que ele cria, ele passa a ser temporal. Outra interpretação é que Deus existe em um tempo não metricado, Richard Swinburne, Alan Paget, etc. E ele não tocou. Ele tocou um pouco assim, Deus é atemporal ou não, mas não conseguiu objetar. Eu já quebrei essa ideia do temporal e ponto. Ele só Aceita. fica- Aceita que dói menos. Ele taxa o meu argumento de ser um argumento ruim ou qualquer coisa que Mas é. seja, mas ele não demonstra o porquê. Ele Eu só já alega. demonstrei, eu expliquei desenhando aqui, ó. Cara, Fala ainda de novo. desenho ainda, Fala aí de cara. uma maneira Acabei de objetiva falar. por quê. Do atemporal, ainda falei como é que ele pode pegar, tá fora do tempo. Se ele tem que criar, precisa do tempo. Ou Perfeito, seja, Deus ok. está escravo do tempo. Ok, você Ele não... depende dele. você- Mostrei isso daí, não faz sentido. Não bate. Tá, ok, eu Do já mesmo lembrei qual que é a jeito- sua objeção. Do Eu já mesmo jeito, lembrei, eu se só você queria entrar com lembrar. Ok, poderoso, já vai lascar. Se você entrar com onisciente, vai lascar. Se você entrar com, por exemplo, que é todo bom, vai lascar tudo. Todas essas características contradizem Deus e prova que ele não existe nem é. o fato de, para Deus criar, o tempo se segue como consequência da criação de Deus, não mostra que Deus não existe ou que é contraditório com o ser de Deus. Mostra que Deus escolheu ter um estilo de vida temporal. Ah, tá vendo? O Dado malabarismo. que Deus- Você simplesmente pega de onde você tirou. Aliás, quando você fala que ele é transcendente, o transcendente deveria ser algo que você não consegue nem compreender, né? Eu não, se é transcendente, transcende matéria, transcende tudo, transcenderia também o nosso intelecto. Mas aí você tem a capacidade Eu de não chegar... digo que Deus é absolutamente Mas transcendente, aí nem em você relação diz, à relação aí dele com o você universo. diz, não, mas pode ser que ele queira isso, pode ser que ele queira... Como se ele conhecesse a mente de God, né? Eu tô dizendo que É pode, eu tô falando interessante, que eu barato. conheço. É Você se interessante, auto-refutou. é interessante. Não, ao As suas contrário, eu tô palavras- mostrando
que a transcendência e qualquer O desculpa meu que você venha ponto não trazer é falar não que Deus bate tem essas de forma boas razões. alguma. O meu ponto é falar que nem eu e nem você estamos em condições epistêmicas de dizer se Deus tem ou Lógico não. que eu tenho. Eu Tenho a realidade como prova para mostrar que tudo que você está trazendo não faz sentido, que é só estar no campo das ideias e que você não consegue ir além. E aí eu falei sobre o tempo metricado, eu vou seguir. Falei sobre o tempo metricado e sobre Deus. Ele falou que Deus seria prisioneiro do tempo. Eu falei que isso não é problemático, porque Deus pode escolher ter um estilo de vida temporal. Ele sabe que é a consequência da criação. Ele pode escolher ter esse estilo de vida. Não tem nenhum problema em relação a isso. Estilo de vida, um modo de existência de uma maneira mais formal. Voltando também, ele confundiu indeterminismo causal com ausência de causa. Eu falei que é o vácuo quântico que causa as coisas. Voltando nesse ponto, ele também não voltou na questão de evitar estímulo nocivo com sentir dor. Não são coisas que são equivalentes. Nós já temos exemplo até entre os seres humanos de que isso pode acontecer. Ele não voltou nesse ponto também. E sobre por fim, para terminar, o que eu quero falar sobre evidência, que eu acho que para mim isso daí é uma coisa que, bem honesta, você deveria revisitar isso se você quiser dormir em paz, sabendo assim, que eu tô sendo honesto comigo mesmo. A evidência de B se aumenta a probabilidade de B ser o caso. Se nós temos evidência de que o universo possui um início, mesmo que você fale para mim, Paulo, não é conclusivo, a gente tem outras maneiras de tentar lidar com isso. Você não trouxe, não conseguiu, mas ok, mesmo se fosse o caso, o fato de termos evidências em favor dessa proposição, em favor dessa ideia, já é uma evidência em favor da existência de Deus, porque o teísmo é mais provável, dado que o universo começou a existir, do que o teísmo seria se o universo não tivesse começado a existir. A probabilidade do teísmo aumenta, dada essa característica do mundo. Portanto, por definição, aumenta a probabilidade do teísmo e, por definição, uma evidência ao existência de Deus. Isso é inescapável. É por isso que ninguém fala esse tipo de coisa. Me fala um acadêmico renomado, competente, fala, não tem evidências, que é da área de estudos de debates sobre existência de Deus, que fale isso. Me fale não tem. Porque todo mundo sabe que a coisa tem uma nuance muito maior a respeito disso. E é isso, eu queria tratar dos outros argumentos, ele falou do teleológico e tudo mais, se quiser a gente entra, aí a gente vai ter que montar um debate eterno, porque esse debate dura milênios, então a questão é colocar esses pontos de vista para que vocês possam pensar cada vez mais e também utilizarem dos recursos que são necessários para que vocês possam também adquirir conhecimento. Parte do pressuposto de que Deus existe ou não existe é uma crença do qual nós cremos que Deus opera nos corações mais endurecidos e transforma vidas. Nós não podemos partir de um pressuposto também de desvincular a nossa fé, mas eu tentei ser o máximo imparcial aqui. Eu agradeço demais a sua participação, Edson, a sua Paulo. Depois podemos marcar. É inevitável, tá? Galera, pense uma coisa. Debates é como se fossem duas pessoas de fato dentro de um ringue. E dentro de um ringue, os argumentos, eles sobrepõem todas as ideias. Cada um vai levar para o seu campo de conhecimento. Isso daí é natural. Não existe nenhum debate onde as pessoas vão ficar estritamente preso a determinado tema. Isso daí é muito raro. Isso daí é feito somente em academia. Mas quando se trata de episódios midiáticos, as pessoas naturalmente elas vão levar para o seu campo de atuação, para aquele campo do qual ele julga ter razão. E isso é natural. Ainda bem que houve respeito entre vocês, ainda que com os ânimos dessa forma. A intenção é que possamos sair daqui engrandecidos, fortalecidos, com as nossas fés cada vez mais fortalecidas, porque, num grosso modo, tudo isso parte de um pressuposto de fé. Foi maravilhoso. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Fica aqui o convite. Pode falar o finalzinho. Outra parte final, não só para deixar uma coisa clara, né? Ele comentou que ninguém na academia discute sobre isso, não deve discutir. Exatamente, porque se você for pegar a Phil Papers, né, que é um site onde você tem vários filósofos no mundo inteiro publicando conteúdos e tal ali. Quem começa falando geralmente não termina falando. Você vai falar 2009, 2020, você tem pesquisas onde esses filósofos mais se inclinam. E aí você vai ver que se você juntar, inclusive, não só de 2020, você vai ter mais de 60% dos filósofos vão para o ateísmo e não para o teísmo. E quando você junta com as pesquisas de 2009, vai para 77% de filósofos que vão para o ateísmo e não para o teísmo. Logo, quando ele quer usar isso daí dizendo que é um argumento... Você não considera que a gente está falando de filósofos, né? De filosofia da religião, não de filósofos em geral. Quando a gente fala na parte da filosofia da religião, exatamente que você já tem um viés, além de ser um público bem minúsculo em comparação com o todo, você tem um N menor, de 27 mais ou menos, e você vai ter, inclusive,
a maior parte, sim, de teístas na filosofia da religião, porque é tendência da pessoa querer defender a sua fé por meio disso daí, uma vez que na prática da vida não dá para provar coisa No final alguma. das contas, todo Beleza? mundo está defendendo o seu ideal, É isso daí. lutando por aquilo que acredita, e é bom, pelo menos, defender aquilo que acredita, porque parte de um pressuposto que você tem uma firme convicção. Uhum. Ninguém conseguiu provar Deus, mas eu fico aqui a recomendação, então prove Deus e veja o quanto ele é bom. Pode passar suas redes sociais e como eles podem te conhecer e acessar o seu conteúdo. Valeu, muito obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado aí pelo debate cada Valeu. hora. A gente come alguma coisa. Alguma coisa. E em relação às redes sociais, @Edson Toshio, tá no YouTube, tá no TikTok, tá no Instagram, tá no Facebook, tá no Threads, tá no Kawaii, tá nas redes sociais, você vai me encontrar lá. Valeu. E o seu? Tô mais modesto. No Instagram, se vocês procurar no YouTube Paulo Vitor Siqueira, vocês vão encontrar o nome do meu canal, Paulo Vitor Siqueira. O meu Instagram é prof de professor, né? prof.Paulo Vitor Siqueira. E é isso. Né? Se você gosta de apologética, argumentos sobre a existência de Deus, lidar com ateísmo, esse tipo de conteúdo que eu produzo lá. Tamo junto, até o próximo episódio. Valeu.